Meus amigos, minhas amigas. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ok. Muito bem, todo mundo bem, graças a Deus, né? Tivemos um atraso aí no nosso horário, marcamos para 17 horas. Tivemos problemas técnicos, mas já estão todos resolvidos, graças a Deus. E vamos começar agora a nossa live de hoje. Que dia é hoje mesmo? Dia 4 de dezembro, 18 horas, né? Vamos começar a nossa live. Vocês estão bem? Espero que sim. Temos algumas pessoas já conectadas aqui no nosso canal Saúde Notável. Lembrando que o canal Saúde Notável é um canal de conteúdo de saúde, onde nós apresentamos aqui diversos temas semanalmente, temas de saúde, para que você que nos acompanha em nosso canal, que está sempre ligadinho nas nossas mídias sociais, possam ter muitas informações de saúde relevantes, para você realmente ter uma saúde notável. O nosso objetivo é que você tenha uma saúde notável, praticando tudo aquilo que a gente ensina, que a gente estimula e mostra para vocês aqui no nosso canal, com as nossas lives, né? Então, espero que essa de hoje seja importante para você, seja relevante, para que você coloque em prática aí o que nós vamos apresentar aqui para você, ensinar, dar algumas dicas importantes. Você pega aí o papel, a caneta, para estar anotando aí também as dicas que nós vamos passar aqui durante a nossa live, para que você possa realmente ter uma saúde notável. Mas, enquanto isso, você deve fazer o seguinte: eu vou pedir para que você pegue aí o nosso link, né, que você recebeu aí, o nosso link, e compartilhe aí nos seus grupos, os seus amigos, familiares, para todo mundo que você tem nos seus contatos. Compartilhe para que outras pessoas possam realmente ter aqui informações aqui importantes no nosso canal. É o canal Saúde Notável, canal de conteúdo de saúde. Tá bom? Então, faça isso agora, enquanto a gente espera mais pessoas chegarem aqui no nosso canal, para assistir a nossa live, curtir aqui o nosso conhecimento. Então, você compartilha aí para os seus amigos, nos seus grupos, para que outras pessoas também sejam beneficiadas com este conhecimento. E lá no nosso canal, pessoal, tem muito conteúdo, tem bastante conteúdo para você ir lá e assistir e compartilhar também o conteúdo do nosso canal, para que muitas pessoas aí possam ver aí o nosso conteúdo de saúde. E faça o seguinte também: sempre que a gente se inscreva lá no canal e clique lá no sininho para que você seja avisado toda vez que a gente entrar no ar ou lançar algum conteúdo no nosso canal. Então, faça isso. Além de você compartilhar os nossos conteúdos pelos nossos links, se inscreva no canal e também aperte o sininho para que você seja avisado. E também, ó, dá aquele like lá, gostei, para que o nosso canal possa ganhar mais seguidores, aí, mais pessoas inscritas, porque vai aparecer para mais pessoas. Isso você está ajudando o canal a crescer e nós, motivados por esse crescimento do nosso canal, desenvolver mais conteúdos para você e para o pessoal que está sempre nos seguindo, tá bom? Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, pode compartilhar, entrar lá no nosso Instagram e nos seguir. O meu Instagram é dr.pedrosouza, e você já consegue seguir a gente lá para o nosso canal, que sempre estou postando alguma coisa lá também. E o canal da clínica, que é a clínica, como você está vendo no nosso banner, Clínica Via Natural, que é a clínica de práticas integrativas, terapias integrativas. Nós trabalhamos com a biomedicina, trabalhamos com a nutrição, porque eu sou biomédico, como você está vendo aí no nosso banner, sou biomédico nutricionista e a minha digníssima esposa também é nutricionista e enfermeira, e nós dois somos formados também em naturopatia, e temos diversas terapias integrativas que nós praticamos em nossa clínica. Então, vai lá no nosso Instagram, Instagram da clínica, e começa a seguir a gente também lá no Instagram da clínica, porque lá nós colocamos mais coisas, mais conteúdo de saúde. O nosso pessoal, a gente coloca menos, né? Colocamos mais coisas pessoais mesmo, que é da gente, na nossa vida, mas do canal da clínica, a gente coloca toda semana, semanalmente a gente coloca lá conteúdo de saúde no Instagram da clínica, que é Clínica Via Natural. Só ir lá e começar a nos seguir. No YouTube também, da clínica também, tem o nosso conteúdo lá também, no YouTube da clínica, tá bom? Então, também o Facebook da clínica, você pode ir lá também e começar a seguir a gente por lá também, ver o nosso conteúdo também, o YouTube da clínica. Tá bom, pessoal? Então, tem aí os nossos canais,
para que você possa nos seguir e estar sempre a par de tudo aquilo que nós fazemos, tanto na clínica e também aqui no canal, para você estar sempre bem informado, tá bom? Dito isso, então, vamos começar o nosso trabalho de hoje, a nossa live. O nosso tema, gente, é muito importante. Eu gosto muito desse tema. A verdadeira causa das doenças está no intestino disbiótico. Gosto muito de falar de causas de doença de maneira geral, né, de diversas causas, né? Eu sempre coloco diversas causas para as doenças, todas elas, né? A desnutrição, a parasitose, a desidratação, e outras coisas que são causas de enfermidades. Mas essa do intestino também eu gosto demais, porque o intestino é a minha especialidade. Há muitos anos, em torno de 27 anos, eu estudo sobre o intestino e pratico as terapias integrativas com foco no intestino, melhorando ali o funcionamento intestinal, limpando o intestino. Eu vou falar de limpeza intestinal aqui nessa live. Também, além da limpeza intestinal, a modulação das bactérias saudáveis do intestino, fazendo com que elas estejam no equilíbrio ideal do intestino. Vamos falar disso também. E além disso, estimulando o intestino ao seu funcionamento normal, revitalizando o funcionamento intestinal. Então, nós temos que limpar o intestino, temos que fazer a modulação intestinal e temos que fazer a revitalização do intestino. Isso é extremamente importante. Se você está doente, você precisa entender que essas três coisas você precisa fazer, que é limpar o seu intestino, modular o seu intestino e revitalizar o seu intestino, fazer com que ele funcione adequadamente todos os dias, normalmente, tá? Então, isso eu vou falar disso no final também, mas para o final da nossa live de hoje. Então, fica ligadinho aí, manda o link para os seus amigos, para os seus contatos, para que eles também possam ter esse conteúdo, tá bom, pessoal? Muito bem. A verdadeira causa das doenças está, de fato, no intestino disbiótico. Todas as doenças, na verdade, doenças crônicas, doenças não transmissíveis, que são doenças crônicas, doenças do estilo de vida, está no intestino, porque começa lá no intestino, né? Então, vamos aprender sobre isso. Isso, gente, pessoal, é porque nós praticamos dois hábitos primários. Esses hábitos primários que nós praticamos são terríveis para a nossa saúde. Eu vou falar deles aqui para que você conserte esses hábitos na sua vida, para que você tenha boa saúde também. O primeiro hábito é porque nós deixamos de ingerir aquilo que nós precisamos, ou seja, comida, gente. Comida é importante a gente saber que comida é importante, não só para encher a barriga, não só porque é gostoso, a gente tem que ver outras coisas além de encher a barriga, além do sabor, além do gosto. É prazeroso realmente comer, eu gosto de comer, eu amo comer, adoro comer, comer é muito bom realmente, né? Mas a gente tem outras coisas que a gente tem que entender, que estão além do comer, além de encher a barriga, além de saborear uma comida saborosa, que é os nutrientes, que é a nutrição. A gente tem que entender que nutrição é importante, muito importante. Não adianta só comer para encher a barriga, comer só porque é gostoso, porque é saboroso, sem entender que esse alimento, o alimentar, o hábito, o ato de comer, o ato de alimentar, ele é nutricional. A gente tem que entender isso, que ele precisa ter nutrientes nesses alimentos. É um ato nutricional, um ato que a gente está colocando no nosso organismo aquilo que o corpo precisa para a sua manutenção, para a prevenção de enfermidades e para a promoção da nossa saúde. Né? A gente tem que entender isso, que aquilo que a gente põe no prato, que aquilo que a gente coloca na nossa boca e coloca dentro do nosso organismo, precisa ter nutrientes, porque somente através dos nutrientes é que vamos ter boa saúde. Não tem jeito, gente. Ter saúde precisa de nutrientes. Não tem como ter boa saúde sem nutrientes. Sem nutrientes, não tem como. É impossível você ter boa saúde sem ter uma boa nutrição. Aqueles alimentos que você come têm que ter nutrientes. E como eu falei, o ato de comer não é só o ato de prazer, né, que está comendo uma coisa gostosa, um alimento saboroso. Ele é um ato nutricional também, é um ato que mantém a nossa saúde bem saudável mesmo, porque os nutrientes fazem esse papel de promover a saúde, de prevenir as doenças, porque ele acaba modulando o funcionamento do nosso organismo de modo geral.
Entendeu? Então, quando nós deixamos de comer, de ingerir aquilo que nós precisamos, estamos cometendo o primeiro erro. O primeiro erro. O segundo erro que nós cometemos é porque nós passamos a ingerir aquilo que nós não precisamos. Né? Quando você coloca na sua boca, no seu organismo, aquilo que você não precisa, você está cometendo o segundo erro da sua vida, em termos de alimentação, em termos de nutrição, em termos de saúde. Então, deixar de ingerir o que você precisa, que é tomar água saudável, comer frutas, verduras, sementes, castanhas, né? Cereais integrais, né? Esses alimentos que contêm todos os nutrientes que nós precisamos, que são fundamentais para a nossa saúde. Quando nós deixamos de fazer isso, a gente tem que colocar outra coisa no lugar. Não tem como você deixar de comer coisa saudável e sem comer outra coisa. Você tem que comer. Enfim, a gente tem que comer, né? Então, quando você deixa de comer um alimento saudável, você acaba por comer alimentos não saudáveis. No lugar de água, você coloca açúcar industrializados, refrigerantes, cervejas e outras bebidas que não são saudáveis, que você não precisa delas. Quando você deixa de comer uma fruta, você acaba comendo um carboidrato, por exemplo, o cereal integral, você acaba comendo um carboidrato ultraprocessado, que não tem fibras, que não tem nutrientes, não tem vitaminas, não tem minerais, pobres em proteínas. Então, você acaba ingerindo aquilo que você não precisa, porque eles não têm os nutrientes fundamentais para manter a sua saúde, né? Então, nós cometemos esses dois erros primários, deixar de ingerir o que precisa e passar a ingerir o que você não precisa. Cometendo isso, né, você vai desencadear um processo de desnutrição. Acompanhado pelo processo de desnutrição, vem aí a intoxicação, né? Porque você está ingerindo algo que, de certa forma, não é saudável e, ao mesmo tempo, é tóxico para o seu organismo, porque os alimentos ultraprocessados, eles contêm, além de... Vamos falar aqui, por exemplo, os cereais ultraprocessados, eles contêm um excedente, uma quantidade exorbitante, uma carga glicêmica muito alta, né? E glicemia muito alta, glicose elevada no nosso organismo, além de ser tóxica para o nosso organismo, também é inflamatória. É inflamatória, sim. Muita glicose no nosso organismo, ela começa a desencadear um processo inflamatório, ok? E tóxico pelo seguinte também, os alimentos que nós ingerimos, principalmente os carboidratos, estão carregados de produtos agrícolas, né, de resíduos de substâncias agrícolas, né, dos agroquímicos, e esses tóxicos a gente acaba ingerindo. Esses produtos são embalados em embalagens metálicas ou alumínicas, ou mesmo plástica, que tudo isso contém resíduos tóxicos, né? O microplástico está no plástico, ele acaba liberando, contaminando esse alimento, a gente acaba ingerindo esses microplásticos, eles são tóxicos para o nosso organismo, desregula a questão dos hormônios, né? E os alimentos embalados em alumínio também, né? Então, esse alumínio solta no alimento, a gente acaba ingerindo esse metal tóxico, metal pesado, né? Aliás, não é um metal pesado, é um metal leve, só que é metal tóxico. Tá? Por isso que, inclusive, a gente nem fala mais metal pesado hoje em dia, sempre referindo a metal tóxico, porque alguns são pesados e outros não. No caso do alumínio, é um metal leve, porém tóxico, ok? Uma vez desnutrido, uma vez intoxicado, nós abrimos porta para a parasitose, que é uma infestação de vermes intestinais, os eumíntios, por exemplo, também bactérias, fungos, vírus, porque esses micro-organismos, eles gostam de organismos intoxicados, porque se alimentam dessas toxinas. Eles gostam de organismo desnutrido, porque o corpo desnutrido, ele não tem uma boa função imunológica. O processo imunológico dele, o sistema imunológico, ele está fraco. E aí esses micro-organismos gostam de habitar ali porque eles não têm muitas defesas, né? Eles não têm quem os combate. Então, eles preferem, sim, sempre organismos que são desnutridos. Então, desnutrido, intoxicado, infestado, aí acrescenta isso a desidratação, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não consome água todos os dias de maneira adequada. 2 litros é um consenso mundial, né? Mas cada pessoa deveria ter ali a sua calculadora e calcular ali a quantidade ideal para si, né?
ou seja, porque é diferente de pessoa para pessoa, cada pessoa tem a sua necessidade, mas você pode fazer um cálculo simples, rápido e fácil para você saber qual a sua necessidade diária de consumo de água. Por exemplo, você pode calcular aí 30 ml de água por cada quilo de peso, ou seja, se você pesa 60 quilos, se você multiplica 60 vezes 30 ml, você vai chegar a um valor, um número, uma quantidade de água, né? Multiplica aí para você ver, 60 vezes 30, você vai ter aí o ideal. Então, você pega o seu peso corporal, multiplica por 30 ml de água, você vai ter ali a quantidade de água ideal. Pode ser um pouco mais de 30, pessoas que fazem atividade física muito intensa, pessoa que trabalha ao sol, que sua muito, você pode elevar um pouquinho para 35, 40, não ultrapassando 50 ml por cada quilo de peso. 50 ml para quem realmente tem um trabalho que sua muito, trabalho forçado ou mesmo que faz atividade física intensa. Na verdade, o consenso é 2 litros de água por dia para cada indivíduo médio, não ultrapassando os 3 litros de água, né? Não caia naquela que as pessoas que falam por aí, alguns profissionais falam por aí, que a medida de água é de acordo com a hemoglobina, não tem nada a ver isso, né? Com os seus tecidos sanguíneos, não tem nada a ver isso. Porque imagina uma pessoa que pesa 150 quilos, 200 quilos, teria que beber 10 litros de água por dia? Isso é impossível. Então, é uma teoria que não se aplica. Então, esqueça essa questão do sangue. Você tem que ver o seu peso corporal, não ultrapassando 3 litros de água por dia, independente da sua atividade física, tá bom? Então, a desidratação é algo que as pessoas realmente incorrem nesse grande problema. E aí você, com esses 4 itens, desnutrição, intoxicação, infestação parasitose e também desnutrição, nós formamos as 4 bases das doenças crônicas. E aí nós vamos para os 4 pilares das doenças, que a inflamação subclínica. Eu falo isso muito. Tem diversos vídeos meus aqui no canal falando sobre esses pontos aqui, tanto as bases como os pilares das doenças crônicas, né? Inflamação subclínica é aquela inflamação que você não sente dor nas articulações, enfim, em qualquer lugar. É uma dor é uma inflamação que não te provoca dor intensa. Você está inflamado, você percebe leves, você sente a dor levemente em alguma parte do seu organismo, mas não consegue localizar, não consegue identificar, enfim, é uma dor não é aguda, é uma dor super leve e tal. Então, essa é a característica de uma inflamação subclínica, né? Você não sente os sintomas, porém você está inflamado. E aí nós temos a resistência insulínica, que é taxativa. Gente, praticamente todos nós nesse mundo, nesse planeta, temos resistência insulínica, por maior ou menor grau, mas sempre temos resistência insulínica aí no nosso organismo. A menos que você seja uma pessoa extremamente saudável, super saudável, e eu duvido se você é uma pessoa extremamente saudável, se você não tem nada. Eu duvido. Se você for na minha clínica fazer uma consulta comigo e eu te pedir ali os 55 exames ortomoleculares, os exames que todo profissional ortomolecular utiliza, se você não vai ter algum problema. Duvido se você não vai ter algum problema. Duvido se eu não vou encontrar um problema em sua vida. Então, não existe nesse mundo, nesse planeta, pessoas extremamente saudáveis, 100% saudável, 100% livre de doença. Você vai ter algum tipo de problema de saúde, sim. Né? Duvido se você é saudável. Então, sempre temos ali alguma queixa, né? Às vezes, de vez em quando, aparece alguém na clínica para se consultar comigo e quando eu começo a fazer as perguntas, a pessoa fala, não, não tenho nada, estou saudável, não tem nada, não tem nada. Não tem nada? Ah, como assim não tem nada? Então, por que você está aqui, né? Você está pensando que eu sou adivinho, que eu vou ter que adivinhar? Não, você tem que estar sentindo alguma coisa. O que você tem, eu vou dizer, através do diagnóstico, através dos exames, através de uma série de questões. Não é só exames, a gente não avalia o paciente só por exames, porque eu não consulto exames, eu consulto pessoas, corpo, organismo, né? Então, eu pego os exames, faço a avaliação dos exames bioquimicamente, com a visão ortomolecular, que fique bem claro isso, tá? Que eu trabalho com a ortomolecular e sou feliz por trabalhar com a ortomolecular, porque, para mim, é a única solução, hoje em dia, para tratar doenças crônicas. Tá? Não estou falando de caso já cirúrgico, né, de caso que já passou do limite,
né? Doenças infecto-contagiosas, não estou falando disso, estou falando de doenças crônicas, doença do estilo de vida, né? Doença do estilo de vida. Então, a gente pega ali, ó, os parâmetros dos exames com base na ortomolecular, as queixas do paciente e também a observação física, visual, ó, visual, olhar para o paciente e ver sinais que ele transmite. E aí, junta os sinais com os sintomas, então, sinais e sintomas, com a bioquímica dos exames, então a gente fecha um diagnóstico legal e dá para dizer, você tem isso, aquilo outro. E o tratamento é esse, ou seja, descobrindo a causa, a gente consegue prescrever um protocolo ideal para a pessoa ficar boa das suas queixas, dos seus problemas. Mas é tratamento, é acompanhamento, não é, de forma que se fazem por aí. É uma consulta e a pessoa só volta daqui 2, 3 meses para uma outra consulta e não melhorou nada, não aderiu ao tratamento, não tomou os suplementos de maneira adequada. E por falar nisso, na próxima semana, próximo sábado, vai ter uma live sobre a suplementação eficiente. Suplementação eficiente, porque tem muita gente, pessoal, tem muita gente gastando dinheiro em farmácias e não resolve nada, porque o profissional não sabe fazer a anamnese com vista nos parâmetros ortomolecular, não sabe fazer uma anamnese ou uma consulta, né? Não sabe fazer uma avaliação com os exames, com visão nos parâmetros ortomolecular, não sabe colocar os exames no quartil, né? Isso é fundamental, colocar os exames no quartil, seus resultados dentro do quartil, não sabe prescrever os nutracêuticos, porque não é simplesmente passar uma receitinha, ir lá na farmácia, manipular e tomar, e só voltar daqui 3 meses, isso não funciona. Eu trabalho totalmente diferente desse normal por aí, né? Totalmente diferente. Então, prescrever nutrientes, a gente tem que conhecer várias coisas. Conhecer a bioquímica do corpo do paciente, isso a gente faz com visão na ortomolecular. Conhecer, analisar os sintomas que ele está se queixando, isso é fundamental, né? Saber prescrever na dose ideal, saber o substrato que vai na cápsula, e saber qual a cápsula que vai prescrever. Não é qualquer cápsula que você vai prescrever, porque cápsulas, gente, elas são fabricadas para se abrir, para romper numa determinada parte do seu organismo. Entenda isso. Cada cápsula, elas são fabricadas para romper numa parte ideal específica do organismo. Então, se eu quero que esse nutriente ele seja absorvido lá num determinado ponto do intestino, eu tenho que passar tal cápsula, porque ela vai percorrer o seu organismo, seu intestino, para se romper naquele ponto que eu quero. Para aquela substância ser absorvida de maneira ideal, naquele ponto onde ela é melhor absorvida. Então, não adianta, por exemplo, eu quero que essa substância, porque a absorção dela é melhor, lá no ilho intestinal, e eu passo uma cápsula que ela se rompe ainda no estômago. Vai perder toda a substância, não vai aproveitar nada, e aí você passa 3, 4 meses gastando dinheiro na farmácia, que são caras essas manipulações, e não resolve nada, porque o profissional não sabe utilizar nem a cápsula, não sabe prescrever, nem a cápsula que ele quer, que ele precisa usar. E é por isso que eu falo, tem muita gente utilizando suplementação e não resolve nada. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que me chamou aqui no meu privado, perguntando, falando que já está em 3 meses, que está numa maratona de profissionais, já passou por diversos, toma suplementação e não resolve nada. Entende? Porque o profissional não sabe nem mesmo prescrever a cápsula que aquela substância precisa ser manipulada. Então, isso é um problema. Então, não perca a live do sábado que vem, que eu vou estar falando sobre suplementação eficiente, nesse horário, 5 horas da tarde. Eu prometo que não vou atrasar com problemas técnicos. Eu vou abrir a nossa live umas 2 horas antes, para deixar tudo no ar, para não termos este tipo de problema, tá bom? Então, gente, resistência insulínica. É fundamental a gente entender que a população está nesse estágio de resistência insulínica, devido à alimentação que nós estamos utilizando. Disfunção da tireoide também é fundamental a gente entender essa questão da disfunção da tireoide. É fundamental demais, gente. A disfunção da tireoide é algo
super, super importante, porque a nossa tireoide, infelizmente, ela é bombardeada com tanto problema que nós, dos alimentos, né, que a gente ingere, acaba sendo interferindo ali no funcionamento da tireoide, ou é hiper ou é hipo, ou seja, tem uma disfunção. E essa disfunção vai trazer problemas, consequência para a tua saúde também. E aí, a desbiose intestinal, que é o nosso assunto de hoje. Eu falei tudo isso para a gente chegar nessa desbiose intestinal, porque tudo isso, gente, são parâmetros importantes na avaliação da nossa consulta. É importante, se você quer tratar, que está livre dos seus problemas de saúde, é sumariamente importante que esse profissional entenda de desbiose intestinal, entenda da função da tireoide, da insulina, dessa inflamação subclínica, da alimentação que o paciente está ingerindo ali no seu dia a dia, fazendo uma boa dieta, uma boa orientação alimentar. E, gente, olha, cá para nós. O nutricionista, ele tem que entender de diversas outras áreas, porque ele não trabalha sozinho. Ele tem que entender da medicina, ele tem que entender da psicologia, ele tem que entender da farmácia, ele tem que entender de outras coisas. Não que ele vai praticar isso, que cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Mas ele tem que entender, porque se o médico passa uma medicação, aquele paciente está fazendo uso de medicação, ele tem que saber a interação droga-nutrientes. Isso é importante. A droga e o nutriente, como eles se interagem, porque de repente um pode anular o efeito do outro, né? A alimentação pode estar anulando o nutracêutico, pode estar, que o nutriente vai prescrever, pode estar anulando o efeito da droga, da medicação que está em uso, ou a droga pode estar interferindo na função dos nutracêuticos. Então, um interfere no resultado do outro, né? Então, o nutricionista tem que entender que medicação que o paciente está usando para fazer essa interação droga-nutriente, vai passar uma dieta adequada, uma suplementação adequada. Da mesma forma que ele tem que entender de farmácia, porque ele vai trabalhar com suplementação, né? E ele vai mandar esse paciente manipular lá na farmácia, então ele tem que entender de farmácia, porque ele tem que saber que tipo de cápsula, que tipo de insumos está sendo usado com nutrientes, ele tem que entender a interação nutriente com nutriente, o que interfere um no outro, enfim. Então tem que entender um pouco. Vai trabalhar dentro da sua área? Sim, vai prescrever dieta, vai prescrever a suplementação, mas entendendo um pouco realmente das outras áreas para que ambos possam juntar ali as prescrições e o paciente, que é a pessoa de maior interesse, né, que está lá realmente sofrendo, precisando de ajuda, ele possa realmente, de fato, ser ajudado. Então, a gente tem que entender realmente de mais coisa além do nutriente. E graças a Deus eu tenho esse conhecimento, até porque sou biomédico, né? E o biomédico entende de tudo isso. O biomédico estuda um pouco da medicina, um pouco da farmácia, da psicologia, da nutrição, enfim, ele tem eu costumo dizer que a biomedicina está entre a medicina, a farmácia, a nutrição, a enfermagem e a psicologia. Ele está entre esses 5 ali, fazendo a intermediação de todos eles, né? Porque ele tem que entender de tudo isso. Porque o biomédico faz diagnóstico. O biomédico trabalha em nutrição, aliás, desculpa, em clínica, né? No laboratório ali, fazendo o diagnóstico, né? No laboratório de análises clínicas, né? Então, ele tem que entender de doença, ele tem que entender de causa de doença, ele tem que entender de farmácia, porque muitas vezes um diagnóstico é porque o paciente está usando um certo medicamento, e por isso que ele está doente, então ele tem que entender isso. Então, o biomédico entende de medicina, entende de nutrição, entende de farmácia, entende de psicologia, entende de um monte de coisa, né? E a minha formação, eu me formei em biomedicina, me especializei em análise clínica, mas também especializei em biomedicina clínica, para entender de clínica, para consultar, para prescrever, né? Prescrever nutracêutico, inclusive a minha especialidade em ortomolecular também é da nutrição e também é da biomedicina, porque os dois podem trabalhar, pode se especializar em ortomolecular. Então, tem as duas funções ali, tanto como biomédico como nutricionista, podendo prescrever os nutracêuticos, né, os nutrientes, a suplementação nutricional. E, ainda mais, podemos fazer uso da via injetável, né, que eu amo, eu adoro a via
injetável, né? Uma outra hora vamos fazer me parece que na próxima live realmente eu vou falar um pouquinho da melhor via de suplementar a sua saúde, né? Com os nutracêuticos. Se é via oral, se é via subcutânea, se é via intradérmica, se é via intramuscular, endovenosa, qual a melhor via, né, para se usar para fazer a suplementação. Não perca as próximas lives que você vai entender para você optar e fazer o uso da melhor via aí do seu nutracêutico para você ter realmente resultado, tá bom? Então vamos à frente, pessoal? Bem, eu gosto muito dessa frase, essa frase é uma realidade, né? A população atual sofre com o maior risco de glicação e inflamação de todos os tempos. Não resta dúvida que a nossa população está padecendo, está sofrendo com esse problema mundial. Isso é mundial, gente, isso é mundial. Glicação e inflamação, né, de todos os tempos, de todos os tempos. Infelizmente, estamos realmente passando por esse grande problema. E a ciência ela pode se multiplicar. Pode haver grandes hospitais, a melhor tecnologia, pode haver tudo isso. Não adianta, porque o problema é outro. Chama-se indústria alimentar, produção em escala. É os nossos alimentos, pessoal. É aquilo que a gente come, é aquilo que a gente deixa de comer. Ou seja, deixa de comer o que é bom, deixa de comer o que é saudável e passamos a comer, a ingerir o que não é bom, que já foi ultraprocessado, que já perdeu todos os nutrientes, vitaminas, minerais, perdeu as fibras, né? Porque já não tem mais nada para suprir, a gente vai lá e come esses alimentos. Nós não precisamos desse tipo de alimento. Ou seja, é a indústria, gente. Não é falta de médicos, de bons nutricionistas, de bons farmacêuticos, de bons psicólogos, de bons enfermeiros, de bons fisioterapeutas. Não é falta do profissional de saúde. Nós temos muitos profissionais de saúde bons no nosso país, né? Mas o problema não é a falta do profissional de saúde bom. Nós temos eles estão aí para nos atender. Estão aí esses profissionais. Né? Não é falta de bons hospitais. Nós temos super mega hospitais extremamente tecnológicos, bem equipados, com profissionais bem preparados. Mas o problema não é esse. Né? O problema é o que nós comemos, o que nós deixamos de comer, é que está afetando a nossa saúde. Temos ciência, estudos super relevantes, atuais, mostrando o caminho, mas nós não queremos seguir o caminho, nós queremos ir para o outro caminho, e não adianta querer resultados certos fazendo a coisa errada, gente. Entenda isso, não adianta querer resultados certos fazendo a coisa errada. Para você ter a coisa certa, o resultado certo, precisa seguir o caminho certo. A ciência mostra o caminho certo. Temos bons profissionais, temos boas clínicas, excelentes clínicas no nosso país. Aqui em Brasília temos diversas boas clínicas, com bons profissionais, mas o problema ainda não é esse. Aliás, o problema não é esse. O problema é que nós estamos querendo no melhor profissional de saúde, seja ele nutricionista, que faz nutrição de alta performance, com bons resultados, que seja o médico, que seja o farmacêutico clínico, que seja o enfermeiro clínico, né? Porque todos esses profissionais, gente, podem trabalhar com a medicina integrativa, tá bom? O nutricionista, até porque a medicina integrativa, melhor dizendo, a saúde integrativa, as práticas integrativas, complementares integrativas, não é especialidade específica de nenhuma área de saúde, que só aquela área pode trabalhar, de forma nenhuma. O Ministério da Saúde, quando liberou aí, já há uns 10 anos, as primeiras práticas integrativas, há uns 2 anos atrás, mais aí 19 práticas integrativas, porque primeiro, há uns 10 anos atrás, não me lembro o ano, foi liberado 10 práticas integrativas. Depois, há uns 2 anos, 3 anos atrás, foi liberado mais 19 práticas integrativas, totalizando 29 práticas integrativas, que o Ministério da Saúde, a Anvisa, liberou, mas liberou para qualquer profissional de saúde. Não é específico do médico, não é específico do nutricionista, do biomédico, de ninguém. É quem quer da área da saúde, com graduação superior, uma formação, né, superior, pode se especializar, fazer um curso, também não é qualquer coisa assim também, gente. Tem as regras, cada conselho determina ali as regras para você ir lá, fazer um curso, se especializar, e aí então ter a sua liberdade, a sua capacitação
de trabalhar com as práticas integrativas, tá bom? Então, práticas integrativas é para qualquer profissional de saúde que se especializou nelas, beleza? Então, tem gente aí vou ali, faço um cursinho do final de semana, de um mês, e estou aí atendendo. Não, não é assim. Tem que ser profissional capacitado de nível superior, com especialização, com curso de habilitação. E aí sim pode trabalhar livremente. Estou dizendo isso, gente, porque muita gente está fazendo besteira por aí. Então, tenha cuidado. Procura profissionais capacitados, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Às vezes a pessoa vai num bom profissional desse, capacitado realmente, preparado para isso, com habilitação e tal, vai lá e faz uma suplementação, por exemplo, faz uma ozonioterapia, faz lá enfim, qualquer uma das práticas integrativas, mas não muda a alimentação. Vai resolver? Pouquinho. Te garanto que vai resolver bem pouquinho. Você pode fazer a melhor suplementação, e a melhor farmácia que te apresenta, inclusive, o laudo das substâncias. Você pode gastar lá o dinheiro que for, fazer as fórmulas que for que o seu profissional prescreveu para você, e usar lá por um mês, ou 2, ou 6, ou um ano, mas não vai resolver quase nada. Porque o problema não é só suplementar, a alimentação. Se você não mudar o estilo de vida, se você não mudar a tua alimentação, você vai gastar dinheiro e não vai resolver adequadamente o seu problema. Porque, gente, tem que unir as coisas. Não é uma coisa só. Não pensa você que é só fazer uma prática integrativa que resolveu o teu problema. Sem mexer na alimentação, é impossível. Você tem que mudar a tua alimentação, ter uma alimentação super saudável, integral, vegetal. Pelo menos a maior parte do que você consome precisa ser integral, vegetal e, se possível, a maior quantidade de orgânicos. Se possível for, a maior quantidade de orgânicos. Com isso, aí você vai lá e suplementa aquilo que falta. A palavra já diz, suplementar, complementar. É isso, entendeu? Então, você usa a alimentação integral, vegetal, maior parte orgânica, e ainda faz a suplementação para atender a necessidade que falta. Faltou, suplementa. Aí você está fazendo uma coisa mais adequada, melhor, que você vai conseguir, sim, resultado, sim. Dessa forma, você vai conseguir resultado. Mas não adianta você tentar suplementar sem mexer na alimentação. Então, precisa estar de olho naquilo que você come. O problema é a indústria, produção em escala. Para atender a demanda, precisa, é um mal necessário. Precisa. Mas não precisa ser você que vai comer esse alimento. Você tem que ser muito mais inteligente que isso. Né? Não basta suplementar, tem que alimentar corretamente, entende? Vamos lá, não basta suplementar, tem que alimentar corretamente. Aí você atende às suas necessidades e você resolve os seus problemas. Falou? Então vamos lá para frente, pessoal. Então está aqui, a indústria alimentícia nos apresenta os alimentos ditos alimentos beneficiados. Gente, a palavra beneficiada meu pai, não tem como, gente, é inadmissível essa palavra. Como é que você beneficia retirando nutrientes? Você vai lá, pega o cereal, passa numa máquina, retira os nutrientes. Pega o sal marinho, o sal integral, vai lá, retira os nutrientes. Enfim, você vai tirando os nutrientes, ou seja, deixando o alimento totalmente pobre em nutrientes. E diz isso beneficiar. Que beneficiar que nada. Você está maleficiando esses alimentos e fornecendo para a população um alimento pobre, né, que não vale nada. É palha, é massa apenas, que vai engordar as pessoas, que vai inflamar as pessoas, que vai trazer uma glicação desregrada, descontrolada no organismo das pessoas, ou seja, levando as pessoas ao adoecimento gradativamente. É isso que a indústria faz. Então, não tem benefício, tem malefício. Seja mais inteligente, pessoal. Nós somos mais inteligentes que isso, e ficar sendo iludidos pela indústria com alimentos bem embalados, bem rotulados, chamativos, com diversas informações mentirosas, dizendo que é rico em nutrientes, em vitaminas e minerais. Isso é mentira, porque o que colocam ali é para conservar o produto, não é para nutrir o seu organismo. É impossível você nutrir o seu organismo com esses alimentos rotulados, alimentos processados, ultra mega processados, e dizendo que tem nutrientes. Isso é mentira. Não se iluda com isso. Isso é mentira. Esses alimentos não valem nada. Esses nutrientes que tem ali são tão poucos que não vai nutrir o seu organismo, não atender às suas necessidades. Isso é mentira, isso é enganação, propaganda mentirosa. Muitos desses nutrientes são colocados ali para conservar o produto, não para nutrir o organismo de quem está consumindo. Então, não se iluda.
E ainda refina os alimentos ultraprocessados. Tudo isso, gente, que você está vendo por aqui, são alimentos que não deveriam entrar no nosso organismo. Não deveria. Olha assim, ó, esses biscoitos, essas coisas coloridas aqui, isso é veneno. Isso é veneno. Você está se matando. Ignorantemente, você está se matando. Agora não é mais ignorante. Você está me ouvindo aqui, você está entendendo. Não é mais ignorante. Agora você tem que assumir o controle da sua vida, da tua saúde. Não confie a sua saúde na mão da indústria. Você tem que assumir o controle da tua saúde. Você tem que ser o autor da tua própria saúde. Você é o responsável pela tua própria saúde. Então, não se iluda e não consuma esses alimentos que estão matando você. A evolução das doenças se deu com a introdução da indústria no preparo dos alimentos. Isso é mais que verdade. Se você pegar aí, fazer um estudo aí de estatística, pegar a população de 50, 60, 70 anos atrás, era muito menos doente do que nós agora. Eram pessoas que a obesidade era rara, câncer era muito mais raro, né? As doenças crônicas, reumatismo e outras doenças crônicas, era muito mais rara, diabetes é tudo rara. Hoje em dia é comum. A população está, não vou dizer pré-diabético, não existe pré-diabético. Quem colocou esse nome, essa nomenclatura em pré-diabético, precisa voltar a estudar, porque não aprendeu nada na faculdade. Não existe pré-doença, você não está pré-doente. Não existe pré-câncer, existe pré-reumatismo, pré-Alzheimer. Não existe pré. Que coisa mais absurda dizer que a pessoa é pré-diabética, é resistente à insulina. Ele está numa fase de glicação elevada, está resistente à insulina, ok? Passou disso, diabético. Ou você é diabético ou você não é diabético. Não tem pré-diabético. Ou é diabético ou não é diabético. É saudável ou não é saudável, ou é doente. Não tem pré-doente. Não existe pré-doente, pré-doença. Não existe isso, tá bom? Então, mude aí a forma de falar também, porque a gente tem que mudar esses conceitos aí que a indústria colocou aí na nossa mente aí. Mas não tem pré-doente, jamais tem pré-doente. Não tem pré-doente, ó, não tem pré-doente. Então, quando a indústria começou a se envolver no preparo dos alimentos, as doenças começaram a aparecer. É só você fazer uma análise, né? É só você fazer aí uma análise estatística que você vai compreender. Tudo isso, pessoal, vai nos levando aí, ó, azias, das doenças mais simples às mais graves, ó, azia, a gastrite, o refluxo gastroesofágicos, a úlcera gástrica, a úlcera estomacal, os gases intestinais, os cálculos biliares, a intoxicação hepática. Então, esses problemas, né, começam a aparecer e vão se agravando. Né, vão se agravando. Começa a dar uma aziazinha, né, comer um carboidrato, né, bastante carboidrato, costuma. Se você lota o estômago, ainda mais se você usa esses carboidratos com líquidos, vai dar uma azia, vai sentir uma aziazinha, uma queimaçãozinha ali, e vai agravando, vai uma gastrite, né, vem logo uma gastrite, depois uma úlcera, o refluxo começam também a voltar, a regurgitar o suco gástrico, que queima, né, essa parte aqui, né, do esôfago, e aí uma gastrite esofágica e tal. Depois os gases também começam a aparecer, né? As fermentações, etc. E aí os cálculos biliares começam a aparecer, porque já tem logo uma intoxicação hepática. Então, tudo isso começam a aparecer. E aí vem a desbiose intestinal, que é o nosso tema de hoje, estamos falando sobre isso, e não tratando essa desbiose. O que é a desbiose? Né? Eu vou falar isso mais adiante, mas é uma irregularidade de bactérias intestinais. Essas bactérias elas perdem o controle. As bactérias boas começam a diminuir, as bactérias patogênicas começam a aumentar, e aí você tem um desequilíbrio, né, dessas bactérias intestinais. Então, você já tem agora um intestino disbiótico. E esse intestino disbiótico vai gerar uma série de sintomas, de problemas, dos mais simples aos mais graves que você possa imaginar, né? Porque a gente tem que ter essa proteção do nosso organismo. Uma vez que você perde essa proteção do seu organismo, então as doenças começam a acontecer, né? Então, da desbiose intestinal, nós já vamos ter uma permeabilidade intestinal ou uma hiperpermeabilidade intestinal. O intestino, naturalmente, ele tem uma certa permeabilidade controlada, que é as vilosidades intestinais, por onde a gente absorve os nutrientes, e ele tem que ter essa permeabilidade para passar pela barreira intestinal, chegar na corrente sanguínea e ser distribuído ali esses nutrientes apenas os oligoelementos, os nutrientes, vitaminas, os minerais, né, e também as proteínas bem digeridas, no tamanho adequado, então eles ganham a corrente sanguínea e serão distribuídos para atender as necessidades do nosso organismo. Mas se essa
permeabilidade, ela aumenta, então nós vamos ter uma hiperpermeabilidade intestinal, que é um problema extremamente grave, que é o que nós vamos falar isso aqui mais adiante na nossa live. Mas também vem a constipação intestinal, problema de 90% da população sofre de transtornos intestinais, numa certa constipação, que pode ser mais leve, pode ser mais grave, enfim, mas sempre vamos ter ali uma permeabilidade intestinal que é complicada, que nós vamos estar falando disso daqui a pouquinho com mais detalhes, para você entender ali dessa questão da permeabilidade intestinal. Mas também acompanha a hemorroida, né, que quando as veias do orifício anal elas se dilatam, então tem ali as hemorroidas, que incomoda muito mesmo. Temos também aqui a apendicite, né, que é um problema extremamente grave também, né, que pode trazer transtornos sérios, necessária muitas vezes até de uma cirurgia de emergência. Inclusive, essa é uma das cirurgias de emergência que mais acontece nos Estados Unidos, porque o povo lá, né, são disbióticos, né, são constipados, porque só come cereais ultraprocessados e gordura. A maior parte da dieta do americano né, isso aí, né, carboidrato em excesso, né, seja ele nos refrigerantes, seja ele nos pães, né, nas confeitarias de modo geral, e também excesso de gordura. Então, o pessoal tem um intestino realmente muito ruim, e aí a apendicite pode acontecer. Mas também vem aqui, ó, o câncer do colo, o câncer de modo geral, câncer do colo e reto, mas todos os tipos de câncer podem estar acontecendo, porque nós fomos lá e detonamos o nosso sistema gastrointestinal com aquilo que nós comemos. E aí vem os problemas muito sérios, muito graves. Daí você fica se queixando, meu Deus, mas como que eu adoeci? Como que eu adquiri essa doença? Gente, a doença ela não acontece de um dia para o outro. A doença não é praga, a doença não é maldição. Doença é estilo de vida, não tem outro. Eu estou falando das doenças crônicas, né? Doença do estilo de vida, doença da alimentação, né? Não é sentença, não é um destino que você teve. Doença é prática do dia a dia, é hábitos do dia a dia. Doença ela não acontece do dia para a noite, numa semana, um mês. Ah, você começou a adoecer e um mês você já está internado, doente. Não, a doença é um processo longo e contínuo, né? Longo e contínuo. Entenda isso. Ninguém adoece de um dia para o outro. Já viu aquelas pessoas que tá aparentemente saudável e diz assim, deu um piripaque, morreu. Aí a gente fala, fulano estava saudável e morreu de repente. Gente, não existe isso. Não existe. Ninguém morrer de repente. Aconteceu uma doença de repente, matar a pessoa, não existe isso. Ela já tinha um processo ali de tempos que foi se formando, que foi, né, cronificando, até que o organismo não resistiu mais. E não tem esse negócio de ninguém sentir sintoma. Ah, ela não se queixava de nada, era extremamente saudável, não se queixava de nada. Né? Não sentia dor aqui, não sentia dor. Era uma pessoa extremamente saudável e deu um piripaque e morreu. Gente, de repente, ela é possível, né? Que ela nunca te falou, nunca mencionou que está sentindo algum sintoma, uma dor aqui, uma dor ali, uma tontura, qualquer coisa. Ela não te relatou isso, né? Mas ela sentia, obviamente, porque o organismo, quando ele está doente, ele tem sintoma, não tem como não ter sintoma. Ele vai ter uma manifestação, né? Sinais e sintomas. Não se esqueça disso, sinais e sintomas. Sinais que se manifestam, físicos que se manifestam, e sintomas. Então a pessoa não relatou, mas ela tinha assim, era leve, tudo bem, não era aquela coisa para ir no hospital e tal, mas ela estava sentindo sim alguma coisa de errado no seu organismo, só não te falou. E de repente veio um piripaque, realmente ela morreu, mas ela já estava doente. E esse processo aconteceu por um longo tempo. Não foi de um dia para a noite que ela adoeceu e morreu. Não, ela teve um processo que foi acontecendo. E esse processo ela não cuidou, ele agravou, cronificou, né? E aí veio uma hora que o corpo não resistiu mais, ela teve um ataque ali e morreu. Mas ela já estava doente. Ela tinha sim sintomas ali que apenas não foi relatado, ok? Bem, vamos falar agora de umas doenças inflamatórias intestinais. Nós temos aqui, por exemplo, a doença de Crohn, nós temos a síndrome do intestino irritável, nós temos a retocolite ulcerativa e nós temos aqui a diverticulite. Então, são problemas intestinais, são inflamações intestinais. A doença de Crohn, por exemplo, ela é uma doença inflamatória profunda, extensa, que pode atingir todo o trato gastrointestinal,
intestinal que vai da boca ao ânus, sendo mais comum na porção distal do intestino delgado e do intestino grosso. Quando a gente fala porção distal, gente, é aquela porção mais longe do início do intestino. Então, ela está mais distante, mais longe do início dessa porção. Então, está mais ou menos no meio. Por exemplo, aqui, intestino grosso, né? Se for intestino grosso, ela vai estar aqui na metade do intestino grosso, né? Vai estar aqui, ó, no intestino grosso, na metade dele. E aqui nós temos uma imagenzinha para a gente observar, ó, o intestino saudável, que bonito, olha só, as suas rugosidades preservadas, bonitinho, roseado, tudo normal. Esse intestino aqui está super saudável, né? Apenas uma ilustração aqui, você está vendo, né? Não é um intestino realmente real, é apenas um desenho, muito bem feito, inclusive, né? Parabéns para quem o fez. Então, o intestino saudável é assim, rugoso, mas é normal, está limpinho. E aqui nós já temos o intestino com doença de Crohn. Ó, percebe que as rugas ficaram bem diferentes aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ah, bem diferente, né? Aqui, ó, como é que está bastante rugoso mesmo, com várias protuberâncias, e aqui na parede intestinal um inchaço. Esse aqui é um edema, estou apontando aqui com a setinha, ó. Esse aqui é um edema. Então, ele ficou edemaciado, né? Essas vilosidades aqui, na verdade, não são vilosidades, né? São rugas mesmo, que são essas rugas que você observa aqui, ó. Elas aumentaram bastante aqui. Essas rugas, elas são normais dentro do intestino, elas são normais, que é onde faz o processo da moagem, vamos dizer numa linguagem simples, da moagem do alimento, né, da maceragem do alimento, né, para macerar o alimento, para que ele possa ser bem digerido e extraído ali os nutrientes. Percebe que elas ficaram bem salientes aqui, porque aqui nós temos um inchaço, nós temos um edema aqui, tá? Olha como é que ficou bem diferente. Então, essa doença de Crohn é uma doença bem complicada. Pode causar diarreias, muitas vezes com sangue, porque há inflamação e há lesões também. Pode causar muitas cólicas, na verdade, muitas cólicas. Devido a isso, nós vamos ter uma febre, vamos ter um emagrecimento acentuado, essa pessoa vai perder peso, porque ela não vai digerir bem os seus alimentos, ela não vai ter um processo digestivo adequado, não vai absorver bem os nutrientes, por isso há um processo de perca de peso ali, devido ao fator nutricional. E causa dores articulares também, porque há um processo inflamatório, então essas dores articulares vai acontecer, até porque essa barreira intestinal, ela vai ter uma permeabilidade, uma hiperpermeabilidade. E por aqui, ó, por essa barreira intestinal, numa outra imagem, eu vou mostrar de uma outra doença, para vocês entenderem melhor. Então, essas proteínas que estariam aqui dentro do intestino, elas vão vazar e vai ganhar corrente sanguínea. E essas proteínas mal digeridas, proteína muito grande, vai trazer um problema inflamatório agudo ou crônico mesmo, crônico, né? Mas também agudo, né? Ali nas articulações, um processo inflamatório também, ok? Vai haver também secreções anais purulento, né? Anais, muco, né? Muco, não purulento, mas muco aqui sendo eliminado via anal. Então, são sinais interessantes para a gente estar observando ali no caso da doença de Crohn, tá? Então, é importante a gente observar isso. Como eu já falei aqui, ó, as mucosas, até as alças também são aumentadas, né? Acomete aí um acometimento aí, desde a mucosa até a camada musculares das alças intestinais. Então, tudo isso são afetados ali por essa doença de Crohn. É uma doença bastante complicada, traz muito sofrimento para o paciente. E eu quero dizer que na clínica a gente faz tratamento com muito sucesso da doença de Crohn. É uma doença que demora ali alguns meses de tratamento, 6 meses, 8 meses, 1 ano de tratamento, mas com sucesso total, com sucesso absoluto, gente, porque não é difícil tratar essa doença, só é demorada, né? Ela é muito... traz muitos transtornos, o paciente sofre muito, mas aguentando ali o processo de alguns meses de cuidado, de acompanhamento, de tratamento, como eu falei anteriormente, a gente faz um acompanhamento, não é consulta que você vai lá, se consulta, recebe a orientação, manipula o medicamento e vai embora. Só volto daqui 3, 4 meses. Não faço isso. Eu faço acompanhamento, inclusive semanal, viu? Entenda isso, o meu trabalho é diferente, ele é acompanhamento semanal, você vai na clínica toda semana, a gente senta e conversa, passa as orientações, são semanais, porque eu faço acompanhamento, eu pego na tua mão e vou andar com você por meses, até você tratar definitivamente o seu problema, tá certo? Então, é um trabalho totalmente e absolutamente diferente do que se fazem por aí, apenas consulta. Eu não vendo consulta, pessoal, entenda isso, viu? Eu não vendo consulta, eu não sou vendedor de consulta,
Não sou vendedor de receita. Eu sou um profissional que acompanha o paciente do princípio ao fim do tratamento. Diferente, ok? Não vendo consulta, não vendo receita. Não sou patrocinado por laboratório. Nenhum laboratório me leva dinheiro, me dá cheque, e nem me dá presente, nem me dá televisão, nem me dá carro. E se me oferecerem, eu rejeito, porque essa não é meus princípios. Isso não é meus princípios. Quem me paga para me tratar dele é o meu paciente, não é o laboratório. Por isso eu não faço o que o laboratório quer. Eu faço o que o paciente precisa, porque é ele que paga o meu salário e me paga bem. Então, ele me paga para me cuidar bem dele, e eu cuido muito bem dele, por isso eu faço acompanhamento semanal dos meus protocolos, dos meus tratamentos, dos meus pacientes, semanal. E aí a gente acompanharia os meses que for necessário até a pessoa ficar curada. Doença de Crohn é possível, sim, tratar. Na medicina, diz-se não há cura. Lá na clínica, nas clínicas integrativas, não é só na minha, não. Se não quiser tratar comigo, não tem problema, gente. Pode tratar com outro. Mas trate com a medicina integrativa. Vai na integrativa, não vai em outro, não, vai na integrativa, ortomolecular, integrativa. Pessoa que olha você com amor. Como eu repito, se não quiser tratar comigo, não tem problema, somos amigos do mesmo jeito. Vou te liberar conteúdo, você vai assistir meus conteúdos do mesmo jeito, não tem problema. Mas vá em profissionais da integrativa. Se você está em Brasília, tem outros. Se você está em São Paulo, vai em São Paulo, Belo Horizonte, vai em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, vai em Rio de Janeiro, Porto Alegre, vai em Porto Alegre, vai onde você estiver. Mas procure esses profissionais, porque é esses profissionais que estão dando conta de tratar da saúde dos pacientes. Ok? Eu sou amigo de centenas de profissionais de saúde, de nutricionistas, de médicos, de farmacêuticos clínicos, de enfermeiros clínicos, né, de fisioterapeutas clínicos, tem muitos amigos, né? Muitos amigos super capacitados, somos amigos, somos colegas, trocamos experiências, estamos juntos nos cursos, estamos juntos nos congressos, estamos juntos em tudo que se faz nessa área da integrativa, estamos juntos e trocando ideias, experiências, né? São profissionais extremamente capacitados e amorosos e atenciosos. Então, procure esses profissionais, porque esses profissionais vão dar conta de cuidar de você, ok? Estou à sua disposição aqui na nossa clínica Via Natural em Brasília, se precisar. Eu atendo gente de tudo quanto é lugar, gente, do país inteiro e até de fora do país, né? Temos muitos clientes fora do país que a gente faz pelo Skype ou pelo videochamada, né? Ali do nosso canal, o nosso sistema tem o teleconsulta, a gente abre o sistema, a pessoa pode estar no país que tiver, e a gente consegue fazer o atendimento por teleconsulta e prescrever o tratamento bonitinho para eles, tá bom? Pelo nosso sistema, que tem o sistema de teleconsulta. Beleza, pessoal? Então, estamos em Brasília, podemos atender você presencialmente, podemos atender via online também, pelo nosso sistema teleconsulta. Onde você quiser, a gente pode te atender. Mas se de repente você não quer se consultar comigo, ou conhece outro mais perto de você e tal, que tem boas referências, vai nele, porque esse cara, esse cara ou essa moça, pode ser um médico ou uma médica, um nutricionista ou uma nutricionista, um farmacêutico ou uma farmacêutica, vá nele. Ok? Dado o recado, vamos para frente. Vamos falar um pouquinho também de síndrome do intestino irritável. Gente, o meu último paciente, que pegou alta há poucos dias, ele já tinha ido em praticamente todos os médicos aqui da região. Ele chegou para mim e falou, olha, cara, você é a minha última esperança. Ele é um sujeito alto, ele tem quase 1,80 m, pesando 50 quilos, 50 e poucos quilos. O cara estava seco, magricelo, há anos com síndrome do intestino irritável. E ele chegou lá com um diagnóstico. Olha, está aqui o diagnóstico. Já perambulei, o cara é músico, né? Ele vivia, o cara da noite, né? Vivia todas as noites. Isso foi antes da pandemia, né? Ele vivia nas noites. Depois entrou a pandemia, então perdeu todos os shows. Aí ele entrou numa depressão. Imagina, o cara com intestino irritável, deprimido porque não estava mais trabalhando, né, não tinha mais dinheiro para pagar as contas, o cara entrou em depressão. E ele chegou para mim, falou, olha, estou depressivo, o intestino está uma porcaria, não funciona, totalmente irritado, tudo que eu como faz mal, dá diarreia, sinto tremendas dores, né? Estou super magro porque não consigo me alimentar, então perdi muito peso, né? Então, imagina tudo isso. E ainda a depressão, que é um problema complicado, né? E já fui em vários,
já me deram diagnóstico e falaram a sentença, não tem cura, isso aqui não vai resolver, você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. E o cara novo, 30 e poucos anos, né? Dependendo de saúde para trabalhar, e estava na pandemia, não podia nem trabalhar, inclusive, né? Tentou fazer umas lives musical, não deu muito certo e tal. Então, imagina. E aí ele disse, ó, você é a minha última esperança. E ele veio porque o tio, a tia e uma prima já eram minhas pacientes e indicou. Então, eu chego lá por indicação de pacientes. E aí ele falou, olha, meu tio melhorou, fez um tratamento com você de próstata, melhorou, depois fez um de intoxicação hepática, porque ele tomou Anita por algum tempo e ficou com o fígado arrebentado. Ele veio, fez o tratamento, melhorou. A tia, que tinha muitos anos, com anemia que não sarava por nada, de muitos anos, o ferro dela dava super baixo, sempre menos que 50, a ferritina ali menor que 20, fez o tratamento, melhorou, um protocolo só ela melhorou da questão da anemia, né? Porque a gente suplementa de uma maneira inteligente, não é só botar ferro que vai melhorar a anemia, né? Tem outros parâmetros que a gente analisa, né? De acordo com a ortomolecular, fez o tratamento e melhorou. Então, já tinha uma boa referência de pacientes de tratamento que melhorou. Então, ele falou, você é a última esperança. Dá para tratar? É claro que dá, meu amigo, é claro que dá. Me dê aí 6 meses de tratamento. E a gente vai tratar de você por uns 6 meses, daí a gente vai pedir todos os exames e aí vão ver o resultado, o que vai acontecer nesse resultado depois de tratar de você uns 3 meses. Ó, tratamento semanal, toda semana na clínica, fazendo o que tem que ser feito, fazendo as terapias, fazendo a suplementação de maneira eficiente, de maneira inteligente, que você vai melhorar. Esse intestino aí vai desinflamar, vai tirar essa irritação, enfim, vamos tratar. Começamos o tratamento. Meu amigo, esse cara hoje já me indicou mais de 10 clientes, indicou até a sogra, e a mãe da sogra, olha só, se o cara indicou a sogra é porque gostou do tratamento, ok? Se indicou a sogra é porque gostou do tratamento, né? Então, melhorou rapidamente, mudamos, é claro que tem que mexer na alimentação, como já falei aqui para vocês, tem que mexer na alimentação, e ele foi 100% obediente. Foi aquele cara que estava desesperado, botou fé, teve confiança e fez 100% certinho. Toda a suplementação, mudou, fez a dieta corretamente, mudou a alimentação, porque precisa mudar realmente, comeu tudo que eu orientei, e rapidamente, em 6 meses, fizemos os exames, estava livre de síndrome do intestino irritável. Portanto, isso tem cura, viu, gente? Não se iluda, não se engane com quem fala que isso não tem cura. Não tem cura para quem não sabe tratar. Se o cara não sabe tratar, não tem cura mesmo, não vai saber tratar, não tem cura. E também, se o paciente não é obediente, também não vai ter cura. Ou seja, se o profissional de saúde não sabe tratar e o paciente não obedece, aí não tem cura mesmo. Aí eu consigo entender que não tem cura. Mas se o cara, o profissional de saúde, sabe tratar, sabe modular a dieta dele, né, prescrever uma boa dieta, uma boa suplementação, com a via correta, e as cápsulas, aquelas que vai se abrir no lugar correto do intestino, para que esses nutrientes sejam absorvidos, e usa ainda a suplementação na via correta, meu amigo, tem cura sim, é claro que tem. E se o paciente obedece direitinho, faz tudo certinho, né, cumpre o dever de casa, é óbvio que tem resultado. É óbvio que tem resultado, que tem jeito sim, e vai melhorar. Ok? Síndrome do intestino irritável, gente, é uma desordem crônica, deixa eu explicar isso para você, altamente prevalente, e ela tem um problema muito sério. Ela atinge o eixo cérebro-intestino, ok? Atinge o eixo do cérebro-intestino. Aí, isso aqui a gente tem que entender isso muito bem. Né? Porque senão, esse paciente, por exemplo, eu falei para vocês que ele estava com depressão, e ele sarou juntamente com o intestino, ele sarou da depressão também, porque a gente focou nas duas coisas. Ele estava deprimido não por questões físicas, mas por questões emocionais, devido ao problema da pandemia, junto com a perca do emprego. Então, houve um problema emocional ali e tal, então ele agravou da depressão, mas a gente tratou disso junto, um protocolo só. A gente conseguiu tratar disso, um protocolo só. Não precisa pagar 2, 3 protocolos, fazer um, depois fazer outro. Não, a gente coloca isso num protocolo só e consegue tratar. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia de como acontece essa irritação. Aqui nós temos o intestino normal. Aqui nós temos as vilosidades normais do intestino. Observa, estão bonitinhas aqui, né? Ok?
Aqui nós temos as microvilosidades, que está acima, aqui nós temos as vilosidades. Acima dela nós temos as microvilosidades. E aqui o intestino irritável, o intestino inflamado. Essas vilosidades estão inflamadas, veja que estão avermelhadas, com pontos vermelhos e tal, estão inchadas também, demasiadas, tá? E as próprias microvilosidades também teve um aumento, né? Estão aqui sobre, elas também tiveram um aumento, né? Então, isso é agravado pelo intestino irritável. Então, é importante você ter essa visão para saber o que está acontecendo ali dentro do seu intestino, ok? Beleza, vamos para frente, vamos falar de outra patologia. Temos aqui, ó, a retocolite. A retocolite ulcerativa também é uma doença inflamatória intestinal. Essa retocolite, essa inflamação crônica, provoca, aliás, inflamação no trato digestivo. Ela ocorre apenas na mucosa interna do intestino grosso e do reto. Varia de leve a grave. Interessante você notar isso aqui. Pode ser uma ulcerativa, ulceração leve, mas pode ser agravada também, sendo bem complicada, inclusive, né? Essa colite ulcerativa apresenta maior risco de desenvolver câncer do colo, realmente, porque é um ferimento, né? Uma úlcerazinha que está ali, então ela pode evoluir para um câncer. E os sintomas incluem sangramento retal, né? Você pode estar evacuando, né? Pode estar saindo livremente o sangue pelo reto, você pode observar, mas pode sair também junto com as fezes, diarreia sanguinolentas, cólicas intensas, cólicas fortes, e também dores abdominais, também pode estar acontecendo, e um odor muito fétido, muito forte, né? Também nas fezes, quando a pessoa evacua, porque o sangue desce, se mistura com as fezes, e o sangue vai ter um processo de putrefação desse sangue ali dentro do intestino. Então, as fezes, elas saem extremamente fétidas mesmo, por causa do sangue que derrama ali, porque é um ferimento, tem sangue, mistura com as fezes, ali tem muitas bactérias, então vai haver um processo de putrefação desse sangue ali junto com as fezes, então sai, além de doer muito, né, a questão das dores abdominais intensas, acontece também o odor que é bem fétido mesmo. E você olhando aqui, ó, você vê um intestino bonitinho, né, livre de inflamações, intestino normal, tá legal aqui, beleza, o intestino tem que ser assim, ó, bonito mesmo, né, roseado, limpinho, com suas saliências aqui normais, sua rugosidade normal, ok? Os áustros preservados aqui, isso aqui chama áustro, gente. Essas dobras intestinais chama áustro, é uma musculatura super mega resistente, uma musculatura forte. Então, tá bonitinho, preservado. E aqui você já observa as ulcerações, né? Aqui são úlceras, são as pequenas feridas que acontecem, pequenas assim, ela começa pequena, mas elas vão evoluindo, vão aumentando, né, de diâmetro, né? Então fica o intestino totalmente ali tomado de pequenas, médias ou até grandes feridas, são lesões. E imagina a dor que essa pessoa sente, porque por esse espaço passa o conteúdo fecal. Então as fezes encostam ali na ferida e dói. Né? Dói, porque está ferido, então é inflamado, então acaba doendo muito, realmente, né? E aí você tem diarreias, uma série de problemas que podem acontecer ali, né? E o risco de câncer é bem importante mesmo, é interessante aqui o risco de câncer, então tem que cuidar mesmo. Então aqui nós temos a imagem do intestino com úlcera, com colite ulcerativa, ok? Colite ulcerativa. Está aí o intestino nessa forma, né? E aqui nós temos a diverticulite. Olha, é bem feinha essa situação aqui também, né? Mas vamos mostrar para você entender o que acontece ali no seu organismo. E, mais uma vez, lembrando que isso acontece pelos alimentos que você come. É os alimentos que você come que vai gerar esse processo inflamatório, essas doenças inflamatórias. Se você tem uma boa alimentação, então essa probabilidade de desenvolver essas doenças intestinais inflamatórias é bem pequena mesmo. Mas se você toma leite, come trigo rico em glúten, toma refrigerantes, que mais? Uma série de alimentos inadequados, vai haver um processo inflamatório no seu intestino e você pode ter uma dessas enfermidades. E aqui a retocolite, que é uma doença intestinal marcada pela inflamação na parede interna do intestino. Ela pode ser leve, provocando sintomas como dor, e pode provocar também estufamento na barriga. Nos casos críticos, a dor é intensa e vem acompanhada de febre, náuseas, vômitos
e sangue nas fezes também, como a anterior, também pode ter sangue nas fezes. Uma possível complicação de diverticulite é a perfuração do intestino, liberando seu conteúdo para a cavidade abdominal e gerando infecções graves, perigosíssimas, porque nas fezes tem bactérias, né, vírus, temos ali vermes intestinais, temos fungos, então esses micro-organismos patogênicos que está dentro do intestino, havendo uma perfuração do intestino, então esse conteúdo vai vazar do intestino para a cavidade abdominal e ali pode haver realmente uma infecção seríssima, perigosíssima, uma infecção na cavidade ali abdominal, então é bem complicado mesmo. Mas deixando ciente, gente, essa perfuração, ela ocorre normalmente pelo processo da doença. A doença ela vai evoluindo, vai inflamando, e pode haver uma ulceração, ou as bolsinhas, aquelas bolsinhas que acontece ali, que ela dilata e cria uma bolsinha, pode afinar a barreira intestinal a ponto que ela se rompe, né? A barreira intestinal pode abrir, pode se romper e vazar esse conteúdo fecal para a cavidade abdominal. Tá certo? Não é um procedimento, por exemplo, de uma hidrocoloterapia ou de um outro processo que pode haver essa perfuração, mas num exame, né? O exame do intestino, quando o profissional introduz ali a ponteira, ele pode romper também. Sim, esse objeto, esse aparelho de exame pode fazer uma perfuração, sim. Mas nos outros processos aí da hidrocoloterapia, por exemplo, dos enemas intestinais, não existe relato na literatura mostrando que isso foi incidência desse procedimento. Então, não acontece por esse procedimento. Mas temos diversos estudos mostrando que os exames intestinais com instrumento de diagnóstico, pode haver uma perfuração, sim, nessa questão do intestino. E vamos ver aqui o intestino como é que fica com essa doença, com os divertículos. Então, você olha essas verruguinhas aqui, vamos chamar isso de verruga. Na verdade, não é verruga, porque a verruga é um conteúdo macento, né? Seroso, tem um processo, um conteúdo compacto. Aqui não. Aqui é uma bolsinha, vamos chamar isso de bolsinha melhor. É uma bolsinha que acontece ao longo do intestino, né? Em todo o intestino você pode observar que acontecem essas protuberâncias, são bolsas que acontecem aqui, ó. Observa nessa imagem aqui, que eu estou mostrando aqui para você, ó. Observa nessa imagem. Então, houve aqui um rompimento, ela gerou uma bolsinha aqui, observa, eu estou passando bem em cima, ó, para você ver. E aqui tem uma aberturazinha, ou seja, é uma bolsa mesmo que acontece dentro do intestino, por fora do intestino, do lado de fora do intestino, não é para o lado de dentro, é para o lado de fora do intestino. Então, ela explode como uma bolsinha, né? Então, a bolsinha, ela sai, ela fica assim, ó, bonitinha, ó, tá vendo? É bonito, mas é feio ao mesmo tempo, né? Isso é horrível, tá? Mas aqui tá, a imagem tá bonita, né? Para a gente, profissional de saúde, a gente gosta de imagem bem perfeita, bem desenhada aqui, mas a coisa é feia. Então, ela rompe, porque aqui, gente, há uma dilatação, né? Ela dilata, o intestino vai ficando flácido, a barreira intestinal fica flácida, então ela abre, né? E ela vai abrindo a abertura, como você está vendo, estou colocando bem em cima aqui, ó, a aberturinha aqui, ó. Abriu, então ela criou a paredinha aqui, ó, tá vendo? Então ficou uma bolsinha aqui, ó, né? Uma bolsinha mesmo, uma bolsa intestinal. Então, várias. Ela tem tamanho pequena, médio e grande, depende, enfim, cada um vai desenvolver de alguma forma. Pode ser pequenas, pode ser médias, pode ser grandes, né? Grandes, grande mesmo, né? Pode ser grande, né? E aqui há um edema, né? Um edema, porque sempre é um processo inflamatório, um inchaço, então há um edema aqui, tá? Então, mas aqui está a bolsinha aqui. Então, dentro dessa bolsinha, gente, pode entrar fezes, na verdade, entra fezes, e pode entrar sementes duras, como semente de linhaça, semente de caroço de goiaba, não semente de girassol, semente de tomate, essas coisas moles, gergelim, por exemplo, são sementes moles. Essas sementes moles, elas são decompostas lá no trato intestinal ainda, né? No estômago, porque o ácido gástrico é capaz de eliminar de decompor essas sementes. Então, essas sementes não caem aqui para trazer problema, não. Mas sementes duras, como de linhaça, de goiaba, que são extremamente duras, então, assim, pode cair aqui, pode haver infecções, sim. Aqui está a aberturinha, olha aqui, ó, tá vendo? Eu estou passando bem em cima. Esses pontos pretos aqui, dessa parte que houve esse corte aqui, justamente para a gente ver.
Esses pontos é a abertura, é o buraquinho, vamos dizer assim, o buraquinho. Então, tem o buraquinho aqui e aqui tem a bolsinha. Então, seria isso aqui. Esse buraquinho aqui seria essa portinha aqui, essa entradazinha. Então, essa doença é bem complicada, realmente. Tem cura? Tem cura, gente. Tem tratamento para isso aqui. Na clínica a gente faz, tem diversos casos relatados de tratamento para esses divertículos. A gente faz a limpeza do intestino, faz a modulação intestinal, faz a desinflamação, desinflama esse intestino, limpa esse intestino, desinflama esse intestino e reconstitui essa barreira intestinal, essa parede intestinal. Acaba com o problema. Esse divertículo volta, vai até some. É um tratamento que demora aí 8, 10 meses, um ano? Sim, é um tratamento longo, não é rápido. Você tem que gastar, não tem como, ninguém vai trabalhar de graça para você. Tem que pagar, paga sim, mas trata, resolve o problema. Tá? Não é fácil, assim, determinado em relação a tempo, demora. É um tratamento fácil de tratar, mas demora. Então, é um tratamento que você gasta ali um bom tempo se tratando, acompanhamento semanal, inclusive, fazendo todos os procedimentos semanais com a prescrição da dieta adequada, e você trata ali 6, 8, 10 meses, um ano, e aí você consegue tratar a diverticulite sem problema. Isso é normal, a gente faz isso com muito sucesso na clínica, ok? E aqui nós temos a disbiose intestinal. Gente, a disbiose é sensacional falar disso, porque é um problema muito interessante, você tem que resolver esses problemas, gente. Você tem que evitar ter uma disbiose, mas uma vez com disbiose, tem que tratar. Então, a disbiose intestinal é uma alteração na qualidade, quantidade e distribuição de bactérias na microbiota, entendeu? Isso é disbiose. Esse texto aqui está fantástico, né? Eu que fiz esse texto, inclusive, né? A disbiose intestinal é uma alteração na qualidade das bactérias, na quantidade das bactérias e na distribuição das bactérias. Então, essas três coisas, né? Ali da microbiota intestinal. Então, você tem qualidade ruim, você tem quantidade diminuída e você tem uma má distribuição dessas bactérias. Isso é um intestino disbiótico, ok? Para resolver, para ter um intestino saudável, 100% beleza, você tem que ter uma boa qualidade dessas bactérias, ou seja, bactérias saudáveis, né? A quantidade elevada de bactérias saudáveis e uma boa distribuição dessas bactérias ali em todo o trato gastrointestinal, ou seja, da boca ao ânus, da boca, porque a gente está falando de trato gastrointestinal. O sistema gastrointestinal, trato gastrointestinal é da boca ao ânus, ok? Da boca ao ânus, é um tubo só, é um tubo só. Tá? Ele não é dividido em partes, mas é uma coisa só. Da boca ao ânus é um mesmo aparelho, o mesmo sistema, né? E nós temos bactérias da boca ao ânus. Todas as partes temos bactérias. Cada região, bactérias diferentes. Bactérias próprias da boca, bactérias próprias aqui do esôfago, bactérias do estômago, bactérias da primeira porção intestinal, bactérias da segunda porção intestinal, ou seja, bactéria no estômago, bactéria no duodeno, bactérias ali no ilho, né? no jejum, no ilho, bactéria no colo ascendente, bactéria no transverso, bactéria no descendente, bactérias no sigmoide, bactérias no reto e bactérias no ânus. Dividir aqui tudo por partes. São essas as partes do intestino. Tá? Então, nós temos bactérias em todas essas partes específicas. Então, nós temos que ter qualidade delas, quantidade ideal e distribuição, cada uma no seu lugar correto. Não pode migrar de um lugar para outro, senão você já começa a ter uma desbiose. Né? Então, você tem que ter cada bactéria no seu lugar adequado. Ou seja, esse desequilíbrio leva ao risco de inflamação e ainda na diminuição da capacidade do intestino de absorver nutrientes. Veja como é importante, gente. Esse desequilíbrio vai influenciar aqui no processo inflamatório, vai influenciar no processo nutricional. Então, tem tudo a ver. Bactérias, inflamação, bactérias, nutrição. Entende? Tudo está interligado, uma coisa com a outra. Nenhum dos nossos órgãos trabalha separadamente. Então, essa coisa da medicina separar você por parte e cada especialista trata de você de uma coisa, isso é errado. Isso é ignorância. Está errado isso aí. Errado, não é certo isso. Cada profissional vai trabalhar. Você tem lá 10 doenças. Aí você vai em 10 profissionais diferentes. Olha quanto você vai gastar. E vai tomar remédio de 10 profissionais diferentes.
Você vai ter uma farmácia em casa. Errado isso, porque o corpo é um só. Ele interage integralmente. Uma coisa que leva a outra, que contribui íntegro, interagindo, né? Uma integralidade perfeita. Entende? Então, um profissional que consegue tratar de tudo isso é o profissional ortomolecular. Seja ele médico, nutricionista, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Esses profissionais que podem trabalhar com a integrativa, que podem prescrever suplementação, né? Na verdade, nós temos poucos profissionais que podem prescrever suplementação. É o nutricionista, o médico, o biomédico e o farmacêutico. Nós só temos esses 4 profissionais que podem prescrever suplementação. Os outros podem trabalhar com a integrativa, com as práticas integrativas, mas suplementar só esses 4. Vamos lá, nutricionista, o biomédico, o farmacêutico e o médico. Esses 4 podem suplementar, pode prescrever manipulados para você suplementar. Fitoterapia e nutrientes. Né? Ortomolecular, suplementação ortomolecular. Esses 4 podem, os demais não. Os demais precisam de um profissional junto ali para fazer a prescrição. Mas ele pode trabalhar com as outras integrativas, ok? Beleza, pessoal? Então, um profissional que consegue tratar de você, que tem lá 10 doenças, que deveria ir em 10 especialistas diferentes, se esse profissional consegue tratar tudo de uma vez, é ideal. Isso é o ideal. Gente, isso não é entrar no campo do outro. Isso não é tratar no campo do outro. Porque se você é um profissional que consegue fazer um protocolo que harmoniza tudo isso, é perfeito para o paciente, é perfeito. Entende? E isso é fácil de fazer. Isso não é difícil para o profissional, obviamente. Para o profissional que entende de integrativa, que entende de uma integralidade do organismo, que trata a pessoa como um todo, não separadamente, ele consegue colocar isso num protocolo só e tratar de você de todos os seus problemas, suas queixas, porque, na verdade, tudo isso está, desbiose intestinal. Intestino. Tratou intestino, você já trata aí praticamente de todos os problemas das queixas do paciente. Gente, mas não é tratar com blogueiro, não é tratar com aventureiro, é tratar com um profissional capacitado que foi numa faculdade, fez um curso superior e ainda assim se especializou, fez lá um curso lá de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, uma especialidade, e ainda fez um monte de outros cursos para ainda integrar conhecimento, ou seja, que é um cara especialista, né, que é um especialista que tem domínio da área intestinal. Se ele tem o domínio da área intestinal, ele consegue tratar de muita coisa, num protocolo só. Muita coisa com um só protocolo. Então, você não precisa gastar tanto dinheiro em diversos especialistas. Fazer uma maratona em especialistas diferentes, tomando um monte de remédio diferentes. Não. Vai num profissional especialista em intestino, da integrativa, ortomolecular, que ele vai fazer um protocolo que vai atender todas as suas necessidades, uma coisa só. Permeabilidade intestinal. Síndrome do intestino permeável. A permeabilidade intestinal refere-se à facilidade com que as substâncias se movem através das paredes intestinais ou da parede intestinal. Quando as junções das paredes do intestino se soltam ou, né, se abrem, ele se torna mais permeável, tornando o intestino hiperpermeável, o que pode permitir que bactérias e toxinas desloquem-se do intestino para a corrente sanguínea. Isso é hiperpermeabilidade intestinal, ou síndrome do intestino permeável, que é quando essas células do intestino, que deveriam ser bem unidas, elas começam a se soltarem, se abrirem, abrindo espaço ali na parede intestinal. Ok? Então, essas junções das paredes intestinais começam a se soltar, tornando o intestino mais permeável do que deveria, levando o intestino a ser um intestino hiperpermeável. Aí sim vai permitir com que bactérias, com que fungos, vírus, vermes intestinais pequenos, também ovos de vermes, pode ser pequeno, médio, grande, penetrem pela barreira intestinal, caindo lá dentro da corrente sanguínea. E aqui está a imagem, gente, disso aqui, ó. Olha a imagem disso aqui, ó. Essa é a imagem, né? Permeabilidade intestinal.
Olha aqui, ó, esse aqui é a permeabilidade, tá vendo isso aqui, ó? É quando essas aqui são colunas do intestino. Elas deveriam estar ligadinhas uma à outra, mas elas começam a se soltar, ceder, né? Abrir espaço uma da outra, né? Aqui meus dedos aqui, ó. Começa a abrir espaço uma da outra. Esse espaço é que a gente chama de permeabilidade intestinal. Aqui, ó, tá vendo? E por aqui, ó, aqui também, ó, a própria célula, ela se abre por ela mesma, através dela. A substância que estaria aqui no intestino passa através dela. Através dela. Pode ser entre elas ou através delas, das células intestinais, da barreira intestinal. E aí cai aqui embaixo, ó, na corrente sanguínea, despertando ali o sistema imunológico. E aqui, ó, essa imagem aqui está melhor para a gente ver. Vou mostrar primeiro essa aqui, ó. Lactantes, o nome disso aqui, síndrome Lactantes, né? Aqui é a parte do intestino. Aqui nós temos, ó, aqui, ó, temos proteínas, micro-organismos, né? Células somáticas, células sanguíneas, temos células do sistema imunológico, né? As imunoglobulinas, temos parasitas, antibióticos, os medicamentos, né? Resíduos de medicamentos. Então, nós temos tudo quanto é coisa ruim aqui dentro do intestino, ok? Tudo aqui ruim dentro do intestino. Então, as células aqui preservadas, bonitinhas, observe que elas estão bem ligadinhas uma à outra, então são junções fortes, junções normais, né? Tight junction, o nome disso aqui em inglês, são junções fortes, apertadas, normais, né? E aí nós temos aqui, ó, a permeabilidade, ó, as células se abriram, né? A inflamação do Lactantes, né? Um processo inflamatório, então aí começa a se abrir esses espaçamentos, tanto aqui, ó, por elas, entre elas e através delas. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? Aqui está o sangue. Então, todas essas substâncias que estão aqui, ó, substâncias que estão aqui, dentro da luz do intestino, dentro do intestino, da luz intestinal, então elas atravessam essa barreira intestinal entre as células ou através das células e caem aqui na corrente sanguínea, despertando o sistema imune, provocando processo inflamatório ali de reação do intestino, de reação do organismo. Essa outra aqui, ó, bonitinha aqui, ó, célula normal, o Gantt normal, né? E o Lactante já com processo aqui, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos as células perfeitas, aqui a luz do intestino, com todos os seus micro-organismos, proteínas, etc e tal. E aqui nós temos o processo inflamatório. Está vendo que essa célula ela se achatou aqui, ó, processo inflamatório. Então ela vai ficar, em vez de estar bonitona aqui, ó, ela está achatada aqui. Então nós temos aqui, ó, através da célula, né, ou transcelular, o nome disso aqui, desse processo chama transcelular, que é quando a substância passa através da célula. Então, transcelular. Entre as células nós chamamos de paracelular. Quando a célula se abre e a substância do intestino passa entre as células. Então, nós temos um processo chamado paracelular. Então, caiu na corrente sanguínea e aí o processo está instalado. Aqui melhor, aqui para você ver aqui, ó, uma imagem ampliada. Então, as células preservadas, aqui a luz do intestino, que nós temos as bactérias, os micro-organismos, proteína, etc. e tal, tudo aqui dentro do intestino. Então, nós temos aqui as tites normais, normais, preservadas. Então, aqui, ó, bem ligadinho, não tá vendo a setinha aqui? Não passa nada por aqui. Elas estão extremamente ligadas. Junções fortes, apertadas, não passa nada por aqui. Processo inflamatório, aqui nós já temos o processo inflamatório, onde aqui, ó, já começa a vazar, o conteúdo intestinal começa a vazar, já e cai aqui na corrente sanguínea, né? Então, nós temos o processo paracelular, o transcelular, e aqui os patogênicos, né? E os produtos alergênicos, né? Que cai tudo na corrente sanguínea, despertando um processo patógeno, patogênico, as doenças, e também desenvolvendo aqui processos alérgicos, né? Os processos alérgicos, né? Dos alimentos que a gente come, acaba esses resíduos alimentares, né? Proteínas e tal, cai lá para dentro de corrente sanguínea e vai despertar ali as imunoglobulinas, e aí despertando as alergias normais que nós temos ali no nosso organismo, gente. Isso é sério, bem complicado mesmo. E vamos falar um pouquinho aqui, ó, do eixo intestino-cérebro, que acontece através do nervo vago. E você pode observar na imagenzinha aqui que nós temos o nervo vago. Aqui, o nervo vago é esse nervo aqui, ó. Ele liga o intestino a diversos órgãos.
intestino, nós temos aqui o pâncreas, baço, fígado, rins, coração, fígado mesmo. Desculpa, pulmão, fígado aqui embaixo, na live, né? Live. Estamos aqui embaixo o fígado e estamos aqui em cima o pulmão. Então, o nervo vago, ele liga a tudo, a rins, a tudo, ó, tá vendo? Liga a tudo. O intestino sai ligando a tudo. Ele tem uma ligação íntima a todos os órgãos, inclusive ao cérebro. Então, o nervo vago, ele tem suas ramificações para diversos órgãos, inclusive para o cérebro, né? E essa rede é uma rede de comunicação bidirecional entre o cérebro e a microbiota intestinal, que ocorre através de três caminhos, três mecanismos diferentes, através do neural, através do endócrino e através do imune. Vamos ver aqui a comunicação neural. A comunicação neural ocorre através do nervo vago e do intestino, do sistema nervoso elétrico, né? Isso aqui é a comunicação neural. A comunicação endócrina ocorre através da comunicação da produção de diversos hormônios, vários hormônios que podem estar acontecendo envolvido nessa comunicação endócrina aqui. E temos a comunicação do sistema imune, que ocorre através da modulação das citocinas. Então, nós temos aqui diversos mecanismos, três mecanismos diferentes, como nós já falamos. E aqui a imagenzinha aqui para você ter uma ideia de como acontece, mostrando aí o nervo vago, né? Comunicando com os demais órgãos do nosso organismo. E o eixo intestino-cérebro, que permite que as bactérias intestinais afetem o sistema nervoso central, tem sido usado como opção de tratamento para diversos transtornos da saúde. Então, quando a gente tem uma noção de como acontece esse mecanismo, a ligação intestino-cérebro, a gente consegue fazer uma modulação intestinal e consegue resolver problemas cerebrais, problemas que estão aqui, mentais, porque há uma comunicação, intestino-cérebro, cérebro-intestino. E só para você ter uma ideia como essa comunicação ela é importante, que quando nós mandamos ali os impulsos nervosos, acontece, de cada 10 impulsos nervosos, um do cérebro para o intestino e 9 do intestino para o cérebro. Ou seja, nós temos mais comandos intestino-cérebro do que cérebro-intestino. Então, o nosso intestino, na verdade, se for colocar na balança ali, na importância do funcionamento desses órgãos, o intestino é muito, muito mais importante do que o cérebro, na realidade, né? Porque ele manda mais comando para o cérebro do que o cérebro manda para o intestino, comando para o intestino. Então, é importante a gente ter essa compreensão, essa ideia ali desse processo ali, desse eixo intestino-cérebro. E para você ter mais compreensão da importância de tratar bem o seu intestino, vamos ver essa imagem aqui, ó. Essa aqui nós temos as vilosidades intestinais e as microvilosidades intestinais que estão bem aqui, ó. Então, aqui é um intestino normal, as vilosidades preservadas. Nós temos aqui dentro, inserido aqui, o nervo vago, que vai ligar, né, o intestino-cérebro, e aqui nós temos as vilosidades. Aqui nessa outra imagem, ao lado, nós temos aqui, numa imagem mais ampliada, as nossas vilosidades normais, né, bonitinha, preservadas, e aqui nós temos umas vilosidades achatadas, ou seja, com os alimentos que você come inflamatórios, que vai trazer um processo inflamatório, vai afetar essas vilosidades, que vai afetar a comunicação intestino-cérebro, porque nós temos as vilosidades aqui inflamadas, achatadas, que não recebem o comando adequado ali desse comando, desse impulso nervosos, né, desse comando intestino vago, intestino cérebro, através do nervo vago. Então, é bem importante, gente, tratar do intestino, eu costumo deixar bem claro nas minhas palestras, nas minhas lives, que tratar do intestino é fundamental. É fundamental tratar bem do intestino. A gente costuma desprezar o intestino por ser um órgão sujo, tem fezes ali, é fedido, tem bactérias, tem vírus, tem vermes intestinais, tem cocô ali. Então, a gente pensa que não é importante, mas é o órgão mais importante que a gente tem, porque tudo depende do intestino. O cérebro depende do intestino, como você já viu, coração depende do intestino, fígado depende do intestino, rins depende do intestino, baço, pâncreas, todos os órgãos depende, pele depende do intestino. Ou seja, a nossa vida depende do intestino. Então, como não tratar do intestino, gente, com maior amor, com maior valor? Precisamos, sim, tratar desse órgão com maior amor
e com maior valor. É o intestino mais é o órgão mais importante que nós temos no nosso corpo, é o intestino. Não tem dúvida disso. Há 27 anos eu estudo intestino, gente, e trato dos meus pacientes focando primeiramente no intestino. Os meus pacientes antigos, de 20 e tantos anos, sabem disso, que eu tratei deles, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o intestino, foi modular o intestino, foi reabilitar o intestino, foi revitalizar o intestino. Ou seja, limpou o intestino, modulou o intestino, revitalizou o intestino, deixou o intestino funcionando adequadamente e limpo, desinfectado, desinflamado. As pessoas melhoram, sim, ó, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer assim, ó, faça o dever de casa, o que sobrar, você complementa. É isso que é tratar de saúde, gente. É isso que é tratar de saúde. Você trata da pessoa focando o mais importante. A coisa mais importante, intestino. Tratou do intestino, limpou, modulou, revitalizou. O que sobrar, você complementa. Simples assim. Simples desse jeito. Entendeu? Simples assim, entendeu? Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui um intestino normal, para você ver como que é o intestino normal, bonitinho, preservado. Nada de errado aqui, tudo perfeito. Um intestino maravilhoso. Tomara que o seu intestino esteja nessa situação, nessa condição. Então, bonitinho, preservado, tá certo? Certo? Então, bonitinho. Olha o que acontece quando você não trata do seu intestino. Acontece isso aqui, ó. Dilatações, grandes dilatações, estrangulamentos, aqui chamado o nó na tripa. Já ouviu falar do nó na tripa? Acontece, gente. Nó na tripa acontece. Por quê? Olha aqui, ó. Aqui embolou o intestino, né? Ele vai embolando, né? E tal, entrelaçando ali, e pode, de fato, dar um nó. E aí o processo é cirúrgico, não tem como tratar disso aqui, a não ser com cirurgia, né? Vai lá e corta um segmento do intestino, emenda aí. Adeus saúde, né? Tem saúde nunca mais. Vai viver sofrendo. Mas olha aqui, ó. Uma dilatação cheia de fezes, o que seria o colo aqui, o seco intestinal, até o apêndice, né? Tá cheio de fezes, né? Aqui o seco, né? Aqui um afinamento, aqui outro afinamento com estrangulamento, aqui outra dilatação cheia de fezes, aqui esse emaranhado de cólon aqui, e o reto, que seria reto, aqui seria o colo sigmoide. Já não percebe mais. Que seria o reto também, uma outra bolsa de fezes ali, totalmente impregnada de fezes. Esse outro intestino aqui, ó, de outro paciente, o que seria o colo ascendente, totalmente entupido de fezes, fezes negras, endurecidas, petrificadas, que estão ali há anos. Está vendo esse segmento aqui? Seria por onde passa o excesso de fezes, né? Você come todos os dias, então você acaba até evacuando, até todos os dias você consegue evacuar, mas passa por cima das fezes petrificadas, ressecadas, endurecidas, fecalomas. E aqui nós temos um estrangulamento quase arrebentando esse intestino, né? Quase arrebentando, um estrangulamento muito... Aqui não tem jeito mais, gente. Aqui é difícil, não tem mais como fazer. Aqui o descendente, o início do descendente, uma outra bolsa, né? Um estrangulamento muito grande desse intestino. Aqui, uma bolsa de dilatação, melhor dizendo. Aqui um estrangulamento quase arrebentando também. Aqui é o sigmoide, né? Seria um sigmoide, né? Totalmente afinado, um estrangulamento terrível. E o intestino aqui, o reto, né? O final do intestino reto, também uma outra grande bolsa de fezes ali, acumuladas por anos e anos e anos. Há pessoas que conseguem armazenar fezes até 30 anos dentro do seu intestino, até 30 anos, consegue armazenar até 22 quilos de fezes por 30 anos dentro do seu intestino. Isso é lamentável. Essa pessoa sofre de dor da cabeça aos pés. Até o fio de cabelo dói, até a unha dói, porque é uma inflamação terrível. Aqui está totalmente infectado, infeccionado, com essas fezes assim, difícil, situação muito complicada mesmo. E aqui nós temos alguns conteúdos que são retirados do processo chamado hidrocoloterapia, que é a limpeza, a lavagem do intestino, que a gente faz na nossa clínica, na clínica Via Natural, a gente faz esse procedimento, que é a lavagem do intestino, onde a gente consegue tirar fecalomas, fezes petrificadas de 10, de 20, de 30 anos que estão ali acumuladas, ressecadas, petrificadas. É claro que a hidrocoloterapia não é só colocar uma cana, colocar água, não. Tem todo um processo, uma preparação. Essa preparação ela demora alguns dias, a gente faz todo um trabalho antes, né, de alguns dias, dependendo das pessoas.
de 3 a 15 dias, dependendo de cada paciente. Precisa fazer essa preparação para ter um bom resultado. De 3 a 15 dias a gente consegue fazer esse preparado para depois começar a fazer hidrocoloterapia com excelente resultado. Não adianta, você vai numa clínica por aí, faz só hidrocolo. Não vai resolver. Você vai continuar doente, você só jogou água lá. E jogar água no intestino não é hidrocoloterapia, não é lavagem intestinal, não é uma desinfecção intestinal, não é retirar fezes intestinais. Tem pessoa, gente, que está tão infectada, tão impregnada com fezes, tão petrificada ali, fecaloma tão antigo, que você faz 3, 4, 5 sessões e não sai nada. Depende de cada pessoa, por isso tem que passar no profissional experiente para fazer a avaliação. Só esse profissional é capaz de falar, você vai fazer tantas para ter resultado. Porque, ó, às vezes você faz várias e não sai nada. Aí você tem todo um protocolo, tem todo um processo, outros recursos para você fazer, para você ter resultados. Então, o profissional experiente consegue ter isso aí, porque ele já tem essa experiência, já pegou casos que não teve jeito, e ele teve que criar soluções para resolver o problema do paciente. Entende? É isso, meu amigo. Tem que ter experiência. Não basta ser hidrocoloterapeuta, tem que saber fazer, tem que ter experiência, tem que ter vivência. E isso demora tempo para conseguir, anos. O colo cheio de fecalomas, olha aqui essas imagens, pessoal, olha aqui essas imagens aqui, olha, dessas pessoas, né? Olha aqui essa imagem, são fecalomas antigos, desse camarada aqui, fecalomas antigos. Olha um colo, um megacolo, a gente chama isso de megacolo. São fezes ali, ó, intestino já dilatado, fezes que estão ali, ó, anos, quilos e mais quilos de fezes, 10, 15, 20 quilos, até 22 quilos a pessoa pode armazenar por até 30 anos, pode armazenar ali. Mas são pessoas extremamente doentes. Agora, sabe o que? Uma coisa que eu não entendo? Por que a medicina não entende isso? Ou por que ela nega isso? Na verdade, ela entende, mas por que ela nega isso? Por quê? Responde aí para você. Por que a medicina nega isso? Por que não começa a tratar do paciente lá no intestino para ter resultado, para curar as pessoas, para curar a saúde delas? Enfim, a pergunta está aí. Responde lá para mim no chat. Eu quero ver sua resposta. Por que a medicina nega o funcionamento intestinal? Eu já vi especialista, proctologista, negar a eficiência da hidrocoloterapia. Aí fica passando laxante. Eu atendo, gente, diversos profissionais, né? E eles falam, gente, inclusive eu atendo pessoas que médicos mandam para mim. Há uns dias atrás eu atendi um paciente que foi no proctologista fazer o exame do intestino, paciente gravíssimo de constipação intestinal, gravíssimo. Ele precisava fazer um exame intestinal, e aí o proctologista introduziu lá o equipamento, o instrumento de exame intestinal, tirou na hora e falou, olha, não tem como, tá entupido de fezes, é impossível fazer o teu exame aqui, tem muita fezes, você está lotado de fezes, não dá para fazer esse exame, vai procurar fazer uma limpeza intestinal, procura uma clínica que faz hidrocoloterapia. E aí, me procuraram e fizeram todo esse relato. O proctologista mandou procurar uma clínica de hidrocoloterapia para fazer a limpeza, a hidrocoloterapia, fazer a limpeza do intestinal. Só depois ele falou, ó, você vai fazer quantas o profissional quiser fazer e precisar fazer. Só volta daqui quando o profissional falou, tá limpo o seu intestino, limpou tudo, tá perfeito, pode vir aqui para fazer o exame. E ele está fazendo semanalmente lá com a gente os procedimentos para limpar o intestino. Ali vai umas 30 sessões, não mais que isso, porque ele está entupido de fezes. E cada vez que a gente faz, sai quilos e mais quilos e mais quilos e mais quilos de fezes. Muitas fezes. Então, quando terminar, que ele vai voltar no proctologista para fazer o exame do intestino. Né? Gente, tá aqui, ó. Esse aqui é o intestino limpo, perfeito, tá vendo? Limpinho, não tem nada de fezes, tá vendo como é que é bonito? Ó, tem assim, ó, rosadinho. Os áustros, esses aqui são áustros intestinais, essas cavidades, tudo perfeito, tudo preservada, limpa. E essa imagem aqui, ó, tá tudo entupido. Ó, cadê essas cavidades? Não tem mais, ó, tá tudo entupido, tudo cheio, ó, tá tudo obstruído. Essa aqui é obstrução intestinal. Né? Observa, os áustros, né? Não tem mais, você não observa os áustros, né? Essas cavidades, esses sulcos intestinais, sulcos, essas cavidades chamam sulcos, não é suco não, suco de bebê não, é sulco, não é aí, o sulco intestinal. Então já está tudo cheio, obstruído, não tem mais. Esse intestino aqui, observa,
Não tem mais, ó, tudo lotado, fezes. Observa, gente, as fezes aí, olha. Fezes antigas aqui, ó, fezes antigas, negras. Quanto mais escuras essas fezes, mais antigas são. Olha aqui, isso aqui totalmente negras, né? Ó, totalmente obstruído aí a luz intestinais, a cavidade do intestino, né? Cavidade, né? Cavidade, a gente chama de luz intestinal, ok? Isso é luz intestinal. Então, está obstruído. Esse aqui, ó, está totalmente obstruído. Uma linguagem comum, simples para você entender, está entupido, constipado, obstruído, não tem mais nada para passar, não passa mais nada. Entendeu, gente? Olha, está totalmente constipado. Então, são procedimentos que tem que fazer vários procedimentos para limpar isso aqui. Gente, intestino sujo é a origem de todas as doenças. E intestino sujo é a origem de todas as doenças. Quer ter saúde? Lave o seu intestino. É impossível você ter saúde com o intestino sujo. Você precisa lavar o seu intestino. Para você ter saúde, tem que procurar uma clínica especializada em hidrocoloterapia e fazer o procedimento de hidrocoloterapia, lavagem intestinal. Tem que lavar o seu intestino, literalmente lavar o intestino. Isso se faz em clínica especializada, não tem como você fazer isso em casa. Né? Você tem que ir numa clínica, um profissional experiente que conhece isso aqui, porque, gente, a gente pega cada pepino que não é fazer só uma, duas ou três, não. O cara tem que avaliar. Fazer a avaliação, a consulta, avaliou, vai fazer o protocolo, vai fazer tantas, e depende de cada pessoa. É 5, é 10, é 15, é 20, é 30, o que for necessário. Fez toda a lavagem, lavou tudo, limpou, tá limpinho, tá igual aquela primeira que eu mostrei lá, aquela fotinha lá bonitinha, tá tudo limpinho. Depois disso, você tem que fazer pelo menos três procedimentos. Você tem que desinfectar o seu intestino. Isso você faz essa desinfecção intestinal, que é tirar muco, parasitas, ok? Bactérias, fungos, vermes intestinal. Você faz com ozonioterapia. Mas tem que saber como fazer ozonioterapia, gente. Não é colocando ozônio. Né? Como uma vez alguém falou, eu comprei um equipamento que faz ozônio, mas não tem o oxigênio medicinal. Você pode lesar, você pode causar uma lesão no intestino dessa pessoa se você faz com um equipamento não médico, não medicinal. Você pode causar uma lesão. E se você não tem dose específica, eu vi uma história de alguém que fez porque a ozônio é bom, então quanto mais concentrado, melhor. E faz com uma alta concentração, você pode causar uma lesão, você pode causar um estresse oxidativo. Quando você não sabe fazer, você coloca uma dose que não tem nada a ver para esse caso. Você pode lesionar o intestino, você pode causar uma ferida no intestino, você pode causar uma oxidação intestinal, um estresse oxidativo. Entende? Então tem perigo, tem que ter protocolo, a gente tem que ir no profissional que sabe fazer, porque tem protocolo específico para isso. E tem que saber, tem que ter experiência. Então você faz uma ozonoterapia retal, lavou o intestino, aí os 3 procedimentos. Ozonoterapia retal, aí você precisa fazer a modulação intestinal. Antes da modulação, vou falar isso por último. Antes da modulação, você precisa fechar a barreira intestinal. Fazer o fechamento da barreira intestinal. Lembra da permeabilidade intestinal? Então, você precisa fechar essa barreira intestinal. Você precisa fazer um processo de integralidade, de integrar novamente essa barreira intestinal, porque está vazando tudo. Está tudo vazando, está tudo passando. Então, você tem que fechar essa barreira intestinal. Como é que faz isso? Ah, meu amigo, só clínicas especializadas conseguem fazer. Só clínica. Existe um enema específico. Não é enema de café, não é enema de qualquer outra coisa que você tem que saber fazer o enema específico. Isso é em clínica, porque é um procedimento que precisa ter autorização para fazer. Existe um protocolo específico que a clínica precisa ter uma autorização específica para fazer esse procedimento. Faz-se com enema. A introdução da medicação é com enema. É com um enema, se faz no enema. Mas tem a medicação específica que o profissional tem que ter a habilitação, a autorização específica para fazer esse produto no enema, introduzir no intestino para fazer a barreira, fechamento da barreira intestinal.
Feito isso, aí você vai fazer a modulação intestinal, que você precisa fazer um exame específico. Não é sair por aí tomando antibiótico, vou na farmácia tomar antibiótico. Não é assim, meu amigo. Você pode ter um problema seríssimo tomando antibiótico assim, de qualquer forma. Você tem que fazer um exame para saber quais as bactérias você precisa modular. Não é tomar kombucha, não é tomar kefir, não é tomar na farmácia comprar probiótico e usar, não. A coisa tem segredo, a coisa tem ciência nisso aqui. Precisa fazer o exame específico. O exame específico vai quantificar e qualificar quantas bactérias e quais as bactérias tem no seu intestino, a quantidade de cada uma, e você vai fazer a soma matemática, colocar na ponta da caneta. Quantas bactérias dessa eu tenho, quantas daquela eu tenho, quantas daquela outra eu tenho, quantas daquela outra, e fazer um cálculo para saber quais bactérias modular. É ciência, meu amigo. Tem ciência, não é blogueiro que faz isso, não. É profissional capacitado, especialista. Então, você faz esse processo, né? Exames específicos, pede o exame específico, o paciente fez o exame, trouxe para você, aí você vai na pontinha da caneta, calculadora, calcular uma por uma, e fazer ali o protocolo, e aí você vai modular, que você tem vias específicas. Você pode modular a via oral, dependendo da situação, com cápsulas específicas, porque intestino, eu vou usar qualquer cápsula, não tem a cápsula específica. E quem prescreve isso é quem conhece. Então, cápsulas específicas, probióticos específicos, quantidade de cada um deles específica, faz a modulação via oral. Ou você pode fazer via retal também, né, que é introduzir, fazer a introdução dos probióticos via retal, que aí você atinge aí você tem que saber aonde que você quer atingir, aí você tem que fazer a prescrição dos probióticos, aí a clínica que tem esses probióticos, e ela vai fazer o procedimento, isso é procedimento de clínica, vai fazer o procedimento para esse probiótico atingir a parte do intestino específica para cada bactéria. E aí a bactéria ali, uma vez ali, você inoculou essa bactéria ali, você fez essa modulação específica de cada bactéria na região específica, quantidade e qualidade específica, e aí essas bactérias vão se multiplicar, e aí entra a dieta também, que a dieta precisa ser pré-biótica, né? Porque ela tem que ser prebiótica, ela tem que alimentar essas bactérias para que elas possam proliferar, multiplicar, e aí você tem uma modulação específica. E olha, não é tomar um mês ou dois, não. Existe modulação que demora 1 a 2 anos, de 1 a 2 anos, para você modular corretamente, a não ser que você não quer modular corretamente. Se você quiser curar a sua doença e ter uma modulação perfeita, demora, em certos casos, de 1 a 2 anos de modulação. E aí você tem que ter um profissional para te acompanhar todo esse tempo. Porque durante esse tempo ele vai fazer prescrição de exames para acompanhar a evolução dessa modulação. E quem pede exames é profissional que entende desse tipo de exame. Não é qualquer profissional. Ah, vou pedir aqui um Endiscan. Ah, vou pedir aqui um hidrogênio expirado. Não é só assim. Você tem que saber qual a prescrição você vai fazer do exame, ok? E você fazendo isso com um profissional capacitado, meu amigo, ele vai fazer isso direitinho para você. Vai demorar um ano, dois. Ah, mas você está doente há 20, 30 anos, quer ficar curado em um mês, não quer gastar dinheiro? Pensa que vai no profissional em um mês ou dois, você tem que estar curado? Ó, você passou 20, 30 anos correndo atrás de médico, não teve solução nenhuma. Passou 30 anos, 40, 50 anos estragando a tua saúde, quer ficar bom em um mês, dois? Não, não é assim. Entende? Tem que saber realmente fazer. Então, quer ter saúde? Precisa lavar e precisa modular o seu intestino. Hidrocoloroterapia é o processo adequado para você fazer o seu trabalho correto, a sua cura, o seu processo de cura. E com isso, meu amigo, minha amiga, eu estou tirando você da rota da doença. Com isso, eu estou tirando você da rota da doença e colocando você na rota da saúde. Quer ter saúde? Esse é o caminho. Precisa lavar o intestino, precisa tratar o seu intestino com muito carinho, muito amor, com um profissional adequado que sabe isso aí. E aí você fazendo essa modulação, essa lavagem, modulação e revitalização do intestino, você está saindo da rota da doença e entrando na rota da saúde. E aí você estará curado de uma vez por toda. Curar é trabalho para poucos. Não é trabalho para qualquer um, não. São poucos nesse país, nesse mundo, que sabem curar uma doença.
e são aqueles que trabalham com a terapia integrativa com foco no intestino, com foco na modulação intestinal, com foco na suplementação intestinal e sabendo fazer essa modulação, essa limpeza intestinal, essa revitalização intestinal e essa nutrição por vias eficientes. E isso eu vou falar na próxima live, sábado que vem, às 5 da tarde. Eu espero você, tá bom? Pessoal, acabei por aqui. Muito obrigado porque você nos acompanhou até agora. Vou responder as perguntas lá no chat do YouTube. E você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais. Está aqui os nossos canais de acesso. Está aqui o meu canal no YouTube, do qual você está nos assistindo. Isso aqui é o da clínica, a nossa clínica Via Natural. E aqui o nosso programa, que é o programa de detox, que é mantido pela Via Natural. Nós temos nossos canais no Instagram, que é o Clínica Via Natural. Temos o canal no Spa Detox Total, também no Instagram. O nosso WhatsApp, 61-99653-1402. Nosso WhatsApp da clínica. Temos aqui o e-mail da clínica, que pode ser qualquer um desses canais que você queira comunicar conosco, através desse único e-mail. Se você quer falar sobre a clínica, sobre o detox, Spa Detox, sobre o canal, Saúde Notável, esse é o único e-mail que nós temos. O WhatsApp também é o único. Então, nós temos aqui o site da clínica, que é o clinicavianatural.com.br. Entra lá para conhecer a nossa clínica, conhecer o trabalho que nós oferecemos. E aqui o site do Spa Detox Total. Lá você conhece todos os serviços que nós oferecemos no nosso detox, nosso Spa Detox. Entre nesses canais, nos siga no Instagram, tanto o Instagram da clínica como o Instagram do Detox. Nos acompanhe no nosso canal Saúde Notável. Fale conosco através do nosso WhatsApp e também através do nosso e-mail. Vai lá no nosso site para conhecer todo o serviço que nós oferecemos. Foi muito bom ter você aqui. Você pode assistir essa live em outros momentos. Vai ficar gravado aqui no nosso canal. Você pode assistir de novo. E mande o nosso contato, nosso link para outros amigos, para seus amigos, seus canais de contatos, também para suas listas de transmissões e também para os seus grupos, para que outras pessoas possam assistir e curtir o nosso conteúdo. Nosso muito obrigado. Foi muito bom estar com você, ter você no nosso canal. Te vejo no próximo sábado, às 5 horas da tarde, com o nosso tema, que é nutrição, suplementação eficiente. Até lá e um grande abraço. Muito obrigado.